Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda semana, toda segunda-feira, sempre trazendo muitas notícias para você aqui no canal no YouTube Replay com Tony Souza, nesta parceria com o site miseria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse miseria.com.br. Quer também desfrutar deste espaço que a gente está utilizando aqui para fazer um programa ao vivo ou gravado para YouTube, para Instagram, para TV? Fique à vontade, vai lá no site miseria.com.br, você clica lá, fale conosco e vai saber como disponibilizar de todo este espaço com equipamentos de última geração e excelentes profissionais para você fazer também o seu programa, tá ok? Miseria.com.br, esse nosso parceiro aqui do programa Replay, que está chegando hoje a edição de número 104, é o 104º programa que a gente coloca no ar aqui no canal no YouTube. Inclusive, convido a você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, dá aquela curtida, aquele like, é sempre importante, compartilha com a galera, avisa, o Replay já está no ar e a gente vai começar com muita coisa bacana aqui no programa de hoje. Tem muita informação e olha quanta informação nós temos hoje no programa aqui no Replay, tá certo? Vamos falar sobre a Série C do Campeonato Cearense, né? A federação já divulgou os times e o Campo Grande está fora da Série C do Campeonato Cearense. Tem a fase final da Série B também do Campeonato Cearense de Futebol, né? O Icasa aí na sua preparação e a gente daqui a pouco vai estar recebendo o técnico Marcelo Vilar. Marcelo Vilar estará conosco aqui no programa exatamente para falar sobre essa preparação do time do Icasa. Vamos falar também sobre a meia maratona Padre Cícero, que ocorreu ontem aqui em Juazeiro do Norte. Vamos falar sobre polêmica, mais polêmica, os bastidores no time do Crato é uma coisa que parece não ter fim. Daqui a pouco a gente vai trazer mais polêmica sobre o time do Crato. Pessoal, os jogadores aí insatisfeitos com a situação, mesmo depois do campeonato ter terminado, ainda tem bronca para a diretoria resolver. Vamos falar também aqui sobre o Guarani R4, o time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, e o Guarani R4 que está contratando, viu? Está tendo jogador aí que estava no Ceará até um dia desses e hoje faz parte da equipe do Leão do Mercado. É o Guarani R4 nessa parceria para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. E vamos falar também sobre o União Crato. União Crato que vai estar criando, já criou um time feminino, e aí como esse time vai jogar, a gente vai falar também sobre isso. Tem Cratense na Seleção Brasileira de Futsal, enfim, tem muita coisa para rolar no programa de hoje. E estou recebendo aqui, entre os nossos convidados, um deles é o nosso querido Aloysio Vilar, que já esteve conosco em outras oportunidades, o homem que acompanha o dia a dia do Verdão do Cariri. Aloysio Vilar, boa noite. Prazer em receber aqui novamente, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Replay. É um prazer participar e principalmente desse programa que está cheio de polêmica, né? Chegando aqui para ilustrar um pouquinho também, falar um pouquinho do nosso Verdão do Cariri. Está aí prestes a uma decisão, né? O quadrangular final da Série B, são 3 jogos, enfim, expectativa aí do torcedor para saber se o Verdão vai voltar, né, para a Série A do Campeonato Cearense. Estamos por aqui, viu, Tony? Para comentar aí os assuntos, os principais assuntos do Verdão do Cariri. Tem muita coisa, viu, gente? Muita coisa para rolar no programa hoje. Daqui a pouquinho, lembrando, a gente vai ter o Marcelo Vilar, que vai estar aqui conosco. Então, compartilha com a galera aí, avisa o programa Replay, já está no ar. Daqui a pouco o técnico Icasiano vai estar por aqui e muitos outros convidados. Aproveita, deixa aquele like, dá aquela curtidinha, é sempre importante. Se inscreve aqui no canal do YouTube, Replay com Tony Souza. Também você pode seguir a gente através do Instagram, Replay com Tony Souza, ou então acesse o nosso site, replay.tv.br, o site que está com pouco tempo, mas já entrou aí no gosto da galera. É o site de notícias esportivas do interior cearense e você fica sabendo de tudo também, de várias modalidades. Replay.tv.br é o nosso site com muitas notícias esportivas, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa falando sobre meia maratona Padre Cícero, que teve a meia maratona, né? Foram 21 quilômetros, pessoal saindo lá do Crato, lá da Praça da Sé e terminando na Praça do Romeiro, ali em frente à matriz de Nossa Senhora das Dores. Muito bacana realmente essa meia maratona, que também deu opção para o pessoal que corre 5 km e também 10 km. Tiveram essas opções.
né? Eu não pude estar essa vez, mas já vi imagens, conversei com colegas, muita gente falando que foi bacana demais a meia maratona. E entre as pessoas que participaram, estiveram também o Justino Pedro da Silva, pernambucano, que participa de maratonas, ele que já foi campeão da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, já participou de meia maratona também fora do país, da São Silvestre também tendo destaque com boas colocações, e ele esteve participando da meia maratona Padre Cícero aqui em Juazeiro ontem, ele que é natural de uma cidade do interior de Pernambuco. E o nosso querido Lacerda, Cícero Lacerda de Maria, também colaborador aqui do nosso canal nessa questão de atletismo, de corridas. Ele fez um vídeo lá com o seu Justino, logo depois dele passar ali a faixa de chegada da meia maratona. E acabou gravando um vídeo, mandou pra gente, e a gente exibe agora aqui essa personalidade que esteve em Juazeiro do Norte só para correr a meia maratona Padre Cícero. Se liga aí. Ei pessoal, estamos aqui com o grande Justino, campeão da meia maratona Padre Cícero, na 4ª edição dela, e mais de 40 anos da corrida Padre Cícero, cidade é Juazeiro do Norte. E aí, Justino? Bom dia a todos, estou muito feliz, né, por ter sido campeão dessa prova, né, já bati na trave várias vezes, fui segundo e quinto, e esse ano passado eu estive aí em Caracas, na Venezuela, participando da Maratona Pan-Americana, onde fui campeão e reconhecido da prova, né, não poderia deixar de faltar desse evento. Muitas pessoas dizem, tu é doido, você não vai aguentar, mas eu sei que eu preparo e fiz todos os esforços, né, para estar aqui, né, acredito que eu comigo, por 2 dias antes, e graças a Deus deu tudo certo. Só que eu quero agradecer a Deus e a todas as pessoas, né, que estão envolvidas aqui nesse evento belíssimo, né, o prefeito, né, e também a você que me deu aí a força esse dia toda, né, só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu falei, Justino, não deixe de ir, o ano é seu, vamos ganhar. Com certeza, né, enfim, né, estou feliz, mandar um abraço aí para meus amigos aí os maratonistas, do meu amigo aí, Abraão. Valeu, Abraão, você é um cara desenrolado aí, né, nos grupos, deu curso, estamos juntos sempre. Mandar um abraço aí também pro professor Marciano, né? Sim, toda a equipe da APA. Não, eu não quero saber do professor Marciano, né, que é o cara aí que tô com ele há 20 anos, é o cara que por trás de toda essa história, né, de sucesso. Só tenho que agradecer. Tamo junto. Valeu, Justino. Agradece aqui o Lacerda, que acabou fazendo esse registro com o Justino, pernambucano, um cara muito humilde, muito decente e que está fazendo um trabalho muito bacana aí em corridas, em participação de meia maratonas, de maratonas. Acaba sendo um exemplo também para nós, que somos aqueles corredores de fim de semana, que às vezes dá uma carreirinha aqui, participa de uma corrida ali, outra acolá, às vezes vai na pipoca, e também para aqueles que gostam de competir, que gostam, né, realmente de buscar aí bater as suas metas, e isso é muito bacana mesmo, tá bom? Então, obrigado aí o Lacerda, que acabou mandando pra gente esse vídeo com o Justino, ele que se destaca aqui em várias competições pelo Brasil e também fora do país, teve lá correndo o Pan-Americano de maratonas, chegou a bater o recorde lá, viu? O recorde lá era 2 horas 18 minutos e ele fez em 2 horas e 16 lá em Caracas, na Venezuela. E aí esteve participando da meia maratona, foi muito legal e a gente fazendo aqui este registro. Obrigado aqui ao nosso querido Cícero Lacerda de Maria. Bom, o programa está aqui no ar, tem muita coisa rolando aqui e a gente aproveitar e registrar a galera. Antônio Vicente deixando boa noite. Tasso Magno, um grande abraço também aqui com a gente sempre, dando os parabéns pelo programa. Obrigado, meu querido. José Teodoro também por aqui. Domingos Sávio lá no Carlito Pamplona em Fortaleza, sempre acompanhando lá na capital, tá certo? E aproveite e fale um pouco sobre a ação do Icasa contra a CBF. Daqui a pouco a gente fala sobre Icasa, tá bom, meu querido Tasso? Com certeza o Marcelo Vilar vai estar aqui, viu, gente? Técnico do Verdão. Vladimir Filho também deixando aqui, desejando uma ótima semana para todos nós. João Preto em Santa Catarina está aqui com a gente, deixando boa noite, parabéns por mais um programa, dá um abraço para todos os meus conterrâneos caririenses. João Preto está lá em Florianópolis, Santa Catarina, e a gente vai estar aqui, ó, está chegando aqui nos estúdios nosso querido Ronaldo Angelim, o Arclébio também por aqui, pessoal do Guarani R4,
Tá bom? Abraço, nossa querida Rutinha também tá por aqui, a Rutinha, rapaz, lá da TV Verde Vale. Obrigado pela presença, tá, Rutinha? Valeu. O Alex tá chegando, tá por aqui? Tá ali o Alex. Daqui a pouquinho vai estar também com a gente aqui, tá certo? É bem rapidinho que a gente vai conversar aqui com a galera. Rayana Lucas também por aqui, João Neco ligado aqui com as notícias. Um abraço grande, João Neco. Um abraço legal pra galera que tá aqui. Domingo Safo tá perguntando, Tony, gostei da camisa com esse jargão, que é de sua autoria. Essa camisa aqui, galera, foi uma ideia do nosso querido Edilan, lá de Edilan Máquinas. A gente sempre que grita o gol, né? Vibra, agita, faz a festa. E aí grita o gol. O Edilan acabou fazendo essa camisa. O Edilan que estava trabalhando aí, está com um projeto de fazer uma loja virtual do Replay. E aí vai fazer alguns produtos para a galera que quiser adquirir. Então tem essa camisa aqui que ele fez, a primeira vez que a gente está utilizando essa camisa, ficou muito bacana. Tem a camisa também com a logomarca do Replay, que a gente já teve aqui uma camisa branca. E aí ele deve fazer também alguns souvenirs, enfim, para o pessoal aproveitar e também adquirir. Então qualquer novidade você entra lá no Instagram de Edilan Máquinas, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai botar aqui um videozinho do Edilan Máquinas, você pode entrar lá, a gente vai trazer mais detalhes depois, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, e a gente depois destaca também lá no replay.tv.br, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre futebol feminino, Campeonato Brasileiro, o Guarani R4 vai estar participando, União Crato, Cratense na seleção brasileira, Ronaldo Angelim vai dar o prazer também de participar aqui com o nosso programa, grande ídolo do Flamengo, do Fortaleza, de várias equipes e que está aí investindo no futebol feminino há muito tempo aqui na nossa região. Mas deixa eu trazer aqui rapidinho, nós estamos aqui na linha com o Jean Jesus, que até na narração gostava de chamar de JJ do Crato, ele que jogou esta Série B do Campeonato Cearense com a equipe do Crato Esporte Clube, que agora não é mais Crato Esporte Clube, né? Agora é Instituto, Instituto de Esporte, enfim, é o Crato. O fato é o seguinte, o Aslão da Princesa acabou caindo para a Série C do Campeonato Cearense e em meio a muita polêmica, muita coisa que aconteceu nos bastidores do time do Crato e os jogadores também reclamando de várias situações. O campeonato terminou, o time caiu, mas os problemas continuam. Então a gente está aqui na linha com o jogador Jean Jesus, Jorge Jesus é o treinador, Jean Jesus. O Jesus é o que está fazendo saudade para o Angelim até hoje, está dando saudade para ele. Mas o Jean Jesus, é verdade. Jean Jesus, lá do time do Crato, está aqui na linha com a gente. Jean Jesus, obrigado pela atenção, pelo respeito que você teve aqui com a nossa reportagem, ao entrar em contato contigo, de poder participar conosco aqui hoje. Boa noite, obrigado pela participação aqui no programa Replay. Jean, o que é que está acontecendo que ainda continua com problema para vocês que jogaram pelo time do Crato nessa Série B do Campeonato Cearense? Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecer aí pelo convite de estar aqui falando, né, sobre essa situação complicada que todos os jogadores passaram. A situação é que a gente não sabe para quem recorrer. Se a gente procura o presidente, a gente não sabe onde se encontra. Se a gente vai, entra em contato, celular fora desligado, diretores, né, aparecem, ninguém sabe nos informar o que é que está acontecendo. Dizem que o salário vai sair tal data, e só adiando, isso já tem 3 meses, e como a competição acabou, a gente precisa, né, receber para poder a gente retornar para nossas casas. Porque é o seguinte, quando houve o convite, a gente veio em prol de estar em atividade, estar fazendo uma excelente competição, e para a gente ter mais oportunidades no meio do futebol, que quando você caminha só, que não tem empresário, é muito mais difícil. E aí a gente já veio com o pé atrás por causa da situação do ano passado, mas isso não vem ao caso. E esse ano nos venderam, né, que seria totalmente diferente, que a situação estava boa, que o salário seria em dias. E aí a gente veio, trabalhou todos os dias, não mediu esforços, trabalhando todos os dias, de tarde, pela manhã, pela tarde, e a gente está sem resposta, né? Até hoje não fomos comunicados recebimento de salário, até a nossa passagem para a gente
poder voltar para nossas casas e procurar algum meio, né, para estar em atividade, e um fica jogando para um, outro dirigente fica jogando para outro, e a gente não sabe mais o que fazer e para onde recorrer, né, para quem recorrer, porque os dirigentes não dão a palavra, né, não honram com a palavra, e aí fica muito complicado. Ô Jean, uma das coisas que mais nós recebemos de reclamações foi referente à alimentação, principalmente aqui lá na reta final do campeonato. Isso continua, esse problema com a alimentação, está continuando aí na sede dos jogadores? Não, durante a competição, a alimentação tinha, entendeu? Tipo, tinha uma tia, uma senhora que fazia a nossa alimentação, tudo certinho. E nesse dia que houve um vídeo que a gente fez, foi depois do último jogo, que a alimentação não foi daquele estado que chegou, que teve o vídeo, foi daquele estado. E depois desse vídeo melhorou, né, na medida do possível, só que o que a gente mais cobra é o nosso salário, que está muito difícil de acontecer, né, a gente está sem esperança, mas o mínimo que a gente está procurando no momento é só a questão da passagem. Para voltar para casa, ir para nossa casa, né? Vocês querem voltar para casa agora, né? Todo mundo voltar para casa, é isso? Sim. Estão resolvendo. Na medida do possível, eles estão resolvendo. Quando eles querem, né? A gente está aqui cobrando desde do final da competição. E desde o início foi essa bagunça, né? Até hoje é uma diretoria que, tipo, pior do que amador, muito amadorismo em relação a conversar com os atletas, deixaram a desejar. E aí a gente está recorrendo para pelo menos conseguir o mínimo, que é o transporte, para a gente poder voltar para casa, e nem isso eles estão dando suporte. Jean, vocês chegaram a receber algum valor de salário ou o atraso desde o início do campeonato? A gente aceitou o valor, esse valor teve uma reunião entre todos os jogadores, cada um aceitou o valor que foi acertado. Tipo um pacote, mas isso? não cumpriram com o que eles prometeram. E até hoje a gente está nessa luta aí e a gente não sabe para quem recorrer mais. Ou seja, foi feito tipo um pacote para o campeonato todo e esse pacote não foi pago, é por aí? Sim, teve a conversa, né, sobre o salário, cada um aceitou seu valor, e até hoje não foram cumpridos Jean, me diz uma coisa. Pela parte da diretoria. A gente teve acesso também a um vídeo, supostamente uma pessoa ligada à questão de apostas, teria entrado em contato com alguém do time do Crato, com algum jogador, tentando uma negociata aí para que o cara, de repente, entrasse num esquema na questão de apostas de jogos de futebol envolvendo partidas do Crato nessa Série B. Você teve acesso a esse vídeo? Chegou a ter essa informação? Alguém ficou sabendo de algo aí? Jogadores chegaram a conversar sobre essa situação aí na Série B? Assim, Tony, o que aconteceu foi, eu até presenciei essa situação, que veio um rapaz, eu nunca tinha visto, chegou no Instagram, né, de um jogador, tentando convencer a fazer esse trabalho. E prontamente foi discordado. A gente sentou, conversou e disse que não era certo e descartou de imediato. E aí o subordinado, né, que iria ser, passou a verdade e aí mandou tomar cuidado, mandou ter cuidado, porque tinha gente procurando ele e que não era para ninguém fazer isso, porque o Crato não merecia, e até pelo fazer lá o nosso nome, né?
porque se teve ano passado essa situação, que esse ano não iria ter, e foi o que aconteceu. Todos os jogadores cumpriram com sua carga horária, fizeram por onde, mas coisas situações extra campos, e fizeram não dar certo. Foi o que aconteceu. Então, vocês não sabem quem é esse cara, não? Oi? Vocês conhecem o rapaz, sabem o nome dele? Não tô ouvindo direito. Assim, vocês conhecem o cara, vocês sabem o nome dele, o cara que entrou em contato tentando fazer essa jogada com o pessoal aí? Não, porque não foi do meu celular. Foi do celular de outro jogador que hoje não faz mais parte, já tinha ido embora, entendeu? E aí, prontamente foi descartado essa proposta aí. Jean, obrigado aí pela atenção aqui com a nossa reportagem. O espaço está sempre aberto aqui para você, como a gente sempre fez para a diretoria do Crato, para os jogadores, enfim. Vamos torcer para que a situação seja resolvida e que logo vocês possam voltar para casa, de preferência com salário no bolso, e seguir a carreira de vocês normalmente. Obrigado aqui pela atenção. Um abraço para você, tá bom, meu querido? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a situação melhore e que o Crato volte a brilhar em uma primeira divisão, né, que é um lugar onde o Crato e Casa, entre outros, merecem estar. É verdade. Obrigado aí. Jean Jesus, o JJ do Crato, estão conversando conosco, ele que fez parte do time que disputou a Série B do Campeonato Cearense e hoje está aí no Crato, doido para voltar para casa, rapaz. Mas a diretoria, pelo que o jogador disse, está tendo dificuldade na questão de trazer aí pagar as passagens, botar o pessoal para ir para casa, já que o problema financeiro persiste. Aliás, problema desde antes do campeonato que é assim, né, Luiz? Pois é, Tony, uma coisa que me impressiona nessa equipe do Crato é que ninguém faz nada, né? O time estava numa primeira divisão, foi para a segunda, agora rebaixado para uma terceira, e parece que tá bom, né? Porque as suspeitas de manipulação de resultados não vêm de hoje, vêm de muito tempo. E agora, mais uma vez, esses vídeos vazam, mais uma vez esse problema com pagamento, mais uma vez os jogadores com dificuldade de chegarem à diretoria, porque tem aquela história, quem é o presidente do Crato? É o Antônio Emanuel ou é o Cobrinha ainda, é o Ivan Barros, né? Porque os jogadores ficam na dúvida, não sabem a quem recorrer, né? O Ivan não é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Até então ele era o presidente da executiva e teve essa troca, né? Apenas a troca. O Antônio Emanuel estava no conselho, foi para a executiva e o Ivan, né, da executiva para o conselho. Mas ao que tudo indica, a última palavra ainda era do Ivan, né? Do Cobrinha, como a gente conhece. Enfim, é uma situação bem chata, né, Tony? Bem complexa, e o torcedor do Crato fica muito triste. A gente percebe que as pessoas cada dia menos querem acompanhar o futebol do Crato por conta dessas situações. Perde totalmente a credibilidade. Eu, enquanto cratense, fico triste também de ver toda essa situação acontecendo com um time que carrega o nome dessa cidade, né? Situação realmente difícil que a gente vê aqui acontecer no Crato. Enfim, vamos torcer para que as coisas se caminhem, porque o Crato, o ano passado, era time de primeira divisão, estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora é time duplamente rebaixado, com suspeita de manipulação de resultado, foi o que aconteceu ano passado, com a moral abalada, né, com o time dentro das quatro linhas, da forma que está, cheio de muita polêmica e o torcedor sem acreditar. E realmente a gente espera muito que a coisa venha a melhorar, porque vai lá o Crato jogar para a terceira divisão do Campeonato Cearense, no inferno da terceira divisão. Se uma Série B, minha gente, já não é fácil jogar uma segunda divisão do Campeonato Cearense, já é um negócio difícil, imagine uma terceira divisão, viu? Imagine uma terceira divisão. Realmente uma situação bem complicada. Daqui a pouquinho aqui no programa tem Ronaldo Angelim, Arclébio, o pessoal aí do R4, o Angelim, ídolo do Flamengo, do Fortaleza, investindo no futebol feminino já há algum tempo e vai disputar aí uma Série C do Campeonato Brasileiro. Técnico Marcelo Vilar também vai estar com a gente. Torcedor do Verdão estava querendo o técnico Marcelo Vilar aqui de novo, vai estar com a gente aqui conversando, tem muita coisa para rolar, tá bom, gente? Deixa eu falar aqui rapidinho para você de uma das melhores cachaças do Brasil. Isso não sei o que estou dizendo, não. Quem aproveita, quem prova,
pode ter certeza que está aprovando. A minha amiga Rayana Lucas tomou uma dose da cachaça Luanda e ficou maravilhada. É uma cachaça de primeira linha e é nossa, é daqui do Cariri, tá bom? Lá no Engenho Luanda você encontra essa beleza aí. Cachaça Luanda, ela que é feita aqui na região, lá no sítio Luanda, no distrito de Arajara, em Barbalha, e é uma cachaça que, enfim, já está ganhando aí os paladares das pessoas, não apenas da região, mas fora da região também. É uma cachaça super saborosa. Há quem diga que as melhores cachaças estão lá em Minas Gerais. Pois bem, essa daí é daqui, é do Cariri. Então aproveite você também, tendo no seu restaurante, no seu estabelecimento comercial, essa cachaça que é top de linha. Tá aí na tela, tá bom para você? O telefone, esse telefone é o WhatsApp, tá? DDD 88 99961 2486. DDD 889 9961 2486. Mostra aí quem estava tomando a cachaça Luanda um dia desse aí, Kleber Ferreira. Olha só quem estava. É, rapaz, o Silvério, ator global, que aproveitou de besta, ele não tem nada, foi lá e esteve aqui na região, aproveitou para se deliciar com essa beleza que é a cachaça Luanda. Faça como o Silvério e como muita gente, não apenas no Cariri, mas em todo o Brasil, tenha a melhor cachaça e que dá para fazer coquetéis maravilhosos. Tem uma cachaça Luanda que ela vem já com mel de engenho, aquele mel de engenho que já vem dentro dela, já vem, a composição dela é essa, a cachaça com mel de engenho, uma delícia, tá ok? Cachaça Luanda, vai lá no Instagram também, tem @Engenho Luanda, você vai lá no Instagram, você pode conhecer, né, muita coisa bacana lá do Engenho Luanda e da cachaça Luanda, e aí na sua tela tá o WhatsApp para você ter esse contato super legal, tá bom? Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil, é nossa, é do Cariri. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui nosso querido Edilão. Edilão está dizendo da loja física e virtual, tá bom? Do Replay, que ele já está trabalhando nisso. Então, essa camisa aqui, você está querendo adquirir, Vibra Agita faz a festa, então vai lá no virtual, lá no Edilan Máquinas, que ele vai trazer essas novidades para a gente posteriormente. E a gente vai estar divulgando para você aqui, tá certo? Mário Sérgio também por aqui, nosso querido Aerlon Avelino, a presidente do Icasa, Luiz Gregório, também está por aqui. Ele só em primeira mão em casa vai participar do Cearense Sub-20. Valeu, presidente. Ótimo, boa ideia aí, é bom. Os nossos clubes estão sempre trabalhando também essa questão de categoria de base. Deixa eu aproveitar aqui, estamos recebendo também aqui nos estúdios do Replay o Alex Alencar, jogador do União Crato, e que o União Crato já está trabalhando também em futebol feminino. Mas antes de falar sobre a questão do União Crato e o futebol feminino, parabenizar aqui o Alex, que já pela terceira vez está sendo convocado para a Seleção Brasileira de Futsal. Alex, boa noite, prazer receber você pela primeira vez aqui no programa. Terceira vez, convocação, e vai disputar uma competição pela Seleção Canarinho, é isso, meu querido? Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite aí, pessoal que acompanha o seu programa. E parabenizar aí por ser referência aqui na região. Obrigado. Nessa área esportiva, acompanhando sempre todo o esporte na nossa região, né? Todas as modalidades no geral. Isso é extremamente importante para projetos como o do União Crato, o R4 feminino, que às vezes ficam um pouco mais nos bastidores, né, dos clubes de futebol profissional. Exatamente, aqueles que estão nos bastidores são que estão se destacando. R4, né, que trouxe o Guarani aí para uma competição nacional, e o União Crato, que já disputou competição nacional também, e vocês agora que vão completar o quê? 8 anos? Acho que é de maio. Isso, o União Crato foi fundado em 2015, né, dia 1º de maio de 2015. De início, trabalhava só no futsal e no futebol society, né, aqui da região do Cariri, mas aí a partir de 2019 a gente migrou para o futsal, né, para entender que existiam alguns projetos interessantes a nível estadual primeiramente, depois regional, né? E aí a gente acabou ingressando nessa modalidade, né, que graças a Deus também pegou um período de crescimento, mesmo em meio à pandemia, né? Foi uma modalidade que cresceu bastante, né? Hoje a gente tem jogos transmitidos no Sport TV, entre clubes de camisa com investimento gigante na modalidade, né? Inclusive eu lembro que eu assisti, acho que era Campeonato Brasileiro, vocês chegaram empatados com o Flamengo, teve um jogo também com o Internacional de Porto Alegre, Ponte Preta, enfim, o União Crato acabou indo representar o Ceará nessa competição com grandes clubes do futebol brasileiro, numa modalidade que talvez não tenha
tanta notoriedade ainda por parte das pessoas em acompanhar, mas vocês acabaram tendo bons resultados nessa competição, né? Justamente, acho que assim, a primeira competição de nível nacional, né, que a gente disputou, né, teve já um bom resultado já de início. A gente acabou ficando em 9º lugar no brasileiro, né? À época, acho que mais de 40 equipes disputaram a primeira divisão e a gente conseguiu já na primeira temporada ficar entre os 10 já é muita entre os coisa. 10. Foi nesse ano também a melhor equipe do Nordeste, né, na competição. Foi em 2020, já no 2º ano da gente. E foi nessa competição, né, que a gente empatou com o Flamengo, ganhou do Inter. E já tivemos a oportunidade de disputar partidas com diversos clubes, né, do cenário nacional, né? Kleber, tem umas imagens aí do União Crato. Coloca as imagens para a gente ir vendo aí o pessoal, alguns lances, gols do União Crato nessas competições que vieram disputar. Inclusive essa aí na seleção brasileira, um dos gols que você chegou a marcar com a seleção brasileira. Como foi esse processo? Quanto tempo de uma competição nacional? Porque eu lembro que foi muito rápido, né? Essa visibilidade que o União Crato ganhou no futebol nacional e você já tendo uma primeira chance na seleção brasileira, Alex. Até antes de ser convocado a primeira vez, no ano de 2021, né? Outro atleta da gente já tinha sido convocado, que foi o John David, né? Com essa campanha de 2019, que a gente ficou entre os 10, teve uma Copa América e ele foi convocado. Foi o primeiro atleta do União Crato a ser convocado, né? Aí, na sequência, em 2021, teve a Copa do Mundo, que foi no Rio de Janeiro, que foi minha primeira convocação, né? Ano passado, disputei a Copa América também pela seleção. E esse ano eu fui convocado para um período, eles mudaram um pouco, né, o formato de preparação da seleção. Eles abriram um leque um pouco assim para a quantidade de atletas convocados. Foram 54 atletas convocados, vão se apresentar em períodos diferentes, né? Futebol 7 Brasil vem investindo bastante também nas seleções. E eu vou me apresentar em Teresina, né? Logo após a Copa do Nordeste, eu já me apresento no dia seguinte à seleção. Isso é o quê? Quando é que termina? É o quê? Já agora, em abril? Termina no dia 1º de maio, a final da competição, no dia do aniversário da União, inclusive. É verdade. Aí no dia 2 a gente já se apresenta à seleção. E faz parte, né, esse período de treinamentos, agora vai ser a princípio um período de treinamentos, faz parte desse ciclo de preparação para a Copa do Mundo, né? São 2 competições esse ano, né, que a seleção vai participar. Em junho tem a Copa das Nações, que vai ser no Brasil, acho que no Rio de Janeiro. E em setembro tem a Copa do Mundo, que vai ser no México esse ano, né, em Puebla. E vocês, como é que está sendo esse trabalho do União Crato? Qual está sendo o critério para vocês chamarem jogadores e fazer parte da equipe? Assim, o futebol 7, né, como a gente comentou aqui, tem esse desenvolvimento, mas ela é bastante praticada, né? Acredito que é a modalidade que mais se pratica no país, né? Todo lugar que você vê, você tem um campo, né, de society e tudo. Por exemplo, apesar do piso ser aí avermelhado, mas isso é o quê? É sintético, né? É sintético, grama também. Mesmo. Isso é em São Paulo. A grande maioria hoje do futsal é grama sintética, né? Só as competições que a gente joga as competições da Futebol 7 Brasil, que é uma empresa, né? Que hoje é referência no desenvolvimento da modalidade. Tipo, outras modalidades também não tem um sistema confederativo, mas essa empresa é quem tem administrado da melhor forma a modalidade, né? Como também existe a Liga de Futsal, que não é a confederação quem comanda, né? É uma empresa privada que, por oferecer a melhor estrutura e a maior visibilidade para as equipes, acaba captando a maioria dos clubes, né? Clubes de camisa e clubes que são referência na modalidade mesmo, sendo clubes únicos exclusivamente do futebol 7, né? Como tem o Resenha, do Piauí, a Betsport, de Recife, né? Que são hoje as 2 maiores potências do futebol 7 nacional e são do Nordeste, né? Quais são as competições que vocês estão disputando agora? Esse ano a gente vai jogar, tem 2 competições lá na nossa arena, né? Que é a Copa União e vai ter pela primeira vez a Copa Cariri, que é no 2º semestre. Aí a gente joga a Nordeste Cup, que é a Copa do Nordeste, né, da modalidade, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Tem mais de 500 equipes filiadas à Futebol 7 Brasil, 24 equipes disputam a primeira divisão, né? E a gente está na primeira divisão, é o único clube do Ceará que disputa a primeira divisão. E tem a Copa do Brasil também e a Copa da Liga. Acho que essas são as competições que a gente disputa assim, a nível nacional, e tem essas
a nível regional, né? Que a gente tem a chancela da Futebol 7 Brasil para fazer essas competições aqui na nossa região do Cariri, né? E como foi que surgiu essa ideia de botar o time feminino agora? Inclusive, foi esse fim de semana aí que vocês divulgaram, a gente até colocou lá no nosso site replay.tv.br, essa ideia de vocês já também investirem no futebol feminino. Pois é, a gente tem, né, essa ideia desde o início do nosso projeto. O Ronaldo é prova disso aí, ele ajudou a gente durante um período. A gente até divulgou aqui, o Ronaldo chegou a jogar, né, vestir a camisa do União Crato. Nos deu esse prazer, né, de poder estar lá com a gente, passando um pouco da experiência, de tudo que ele tem para oferecer, assim, dentro do esporte como um todo. Eu acho aqui do Cariri, né, uma referência, uma pessoa que dispensa comentários. Quem conhece o Ronaldo sabe da humildade que ele é, da simplicidade, a pessoa que investe, que faz o possível para ajudar não só o futebol feminino, que ele acha que é um das primeiras pessoas a trabalhar isso aqui na região. E na época a gente até fez essa parceria também com as meninas, mas por diversos motivos, né? Até a falta de investimento mesmo, que a gente sabe que é difícil, né? A gente na época não pôde seguir com esse projeto. Mas aí agora, né, a gente já tem a nossa arena, né, a gente, lá no Crato, tem uma estrutura um pouco melhor, né, ao longo do tempo. E a gente achou interessante, principalmente por conta desse mês, específico do mês de março, anunciar esse projeto que já vinha sendo trabalhado nos bastidores. Inclusive, tá a imagem aí, a foto das meninas, né, que a primeira equipe feminina do União Crato, mas já estão cheios de pose aí já, viu? Está com pose melhor do que os homens. Tá. Pois era mais um sonho, né? Que eu faço parte também da diretoria do clube, né? Assim, do início desse projeto. E era um sonho que a gente tinha também, trabalhar o futebol 7 feminino, porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não tem calendário esportivo, né? Você, inclusive, fez uma competição recentemente de campo aqui, mas a gente sabe que não existe calendário para as meninas também, e a gente sabe que existe muito talento, né? Muita menina que joga muita bola, e por estar aqui na região do Cariri, né, a gente já sabe dessa dificuldade toda, até que o futebol profissional passa. Imagino o futebol feminino, né, que sempre é deixado para trás, muita gente não quer ajudar, não quer investir. Então, assim, se a gente puder fazer um pouco que tiver no nosso alcance, a gente vai estar tentando ajudar nisso aí também. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, quiser também, de repente, ser um parceiro, como é que deve fazer, Alex? Não, pode procurar a gente através das nossas redes sociais, né? Tem uma rede social específica para o clube feminino, né? Para as meninas ficarem à vontade, para mostrar o dia a dia delas. Já criaram ou estão criando? Já criou. Já criou, do União Crato Feminino. Isso, já foi junto com a divulgação, já tem lá o Instagram delas. Mas pode contactar a gente também, que aí a gente repassa tudo que tiver para passar lá para elas e tudo, que a gente puder estar ajudando, quem puder estar ajudando esse projeto aí, vai ser bem-vindo. E vamos lá, vamos. Com certeza, vai ser muito massa. A gente está aqui sempre com o espaço aberto, enfim, porque a gente gosta de trazer as coisas do interior, até porque esse canal foi para isso. Quem não tem mídia, né, porque a mídia está nos grandes clubes do nosso futebol, a gente reconhece que tem grandes talentos, né, grandes projetos que precisam de espaço, precisam serem vistos. E aí uma dessas provas é União Crato, que vem se destacando no futebol, no Fut7 nacional, com jogadores inclusive saindo daqui para a seleção brasileira, e que eu acho que isso já é mostrar o quanto a qualidade e o quanto o trabalho é muito sério, e isso a gente tem que estar destacando. Acho que e vocês acabam sendo inspiração, né? Quantos jovens não estão vendo aqui, você, Alex, e não sonham um dia jogar a seleção brasileira, seja Fut7, seja futebol. Trouxemos aqui na semana passada, falando sobre o Isaac, né? Acho que é Isaac Silvestre, do Brejo Santo, 16 anos, está na seleção sub-17 de Brejo Santo aqui, está jogando lá no Bragantino e vai jogar a seleção, vai jogar o Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira de futebol, né? E aí a gente, enfim, acaba se inspirando, né, desses jogadores, o Ronaldo Angelim, que esteve no Flamengo, o Nasa, que esteve no Vasco, o Jonas, que chegou também a jogar no futebol, foi para Portugal, Cristóvão, só para citar alguns nomes, né, de atletas aqui que a gente tem aqui na região, que acabaram saindo daqui
E a gente está vendo aí o Arthur Caí, que está no Japão, no Kashima antes, a Thaís Ferrer, que está jogando hoje no Japão, jogou na Turquia, na Coreia, enfim, tem tantos nomes que se a gente for colocar aqui também, alguns se destacam mais, outros menos, mas acabam sendo inspiração para uma juventude aí que às vezes acha que não tem espaço e esse espaço está aí. Agora a gente tem que correr atrás e aproveitar as oportunidades que aparecem. Alex, obrigado aí pela presença aqui, o espaço está sempre aberto, Deus abençoe o projeto aí do União Crato, tanto no masculino como no feminino, e boa sorte aí, sinta-se abraçado por todos nós também lá na Seleção Brasileira, tá bom, meu querido? Tranquilo, Tony, eu que agradeço, né, o espaço, recebi o convite, fiquei lisonjeado em poder estar participando do seu programa, estar mostrando um pouco do nosso projeto, né, porque, né, como você disse, às vezes não é muito fácil, né? Do início para cá teve muito avanço, trabalha muito nesse sentido, valoriza muito o pessoal da região. Eu sou penafortense, né? Eu não sou do Crato. A região ali é, inclusive, próxima à Porteira, né? Só não nasceu, mas você já está conhecido mais como cratense do que... Já cratense, mais de acho que quase metade da minha vida aqui no Crato. Então, a gente tem também essa ligação forte com o município, uma cidade que eu gosto de morar, que me acolheu bem, então a gente tem também... Não recebeu o título ainda honorário de cidadão cratense, não? Não. Vereadores do Crato, tá no tempo aqui, ó. Essa moça ali viabiliza o título de cidadão cratense. Pois pronto. Ô, Tinha, viabiliza aí. Luiz Carlos Saraiva, como é? Bota os meninos... Lorisval, ó. Pedro Lobo. Pedro Lobo, ó, aqui, ó. Título de cidadão cratense. Porque esse homem já divulgou o Crato aqui, não está no gibi, então já está na hora de receber o título de cidadão cratense. Nosso querido Alex Alencar e a galera do União Crato faz um trabalho belíssimo, porque quando fala hoje de futebol, está se falando mais no União Crato de forma positiva do que o Crato Esporte Clube. É uma realidade, nos últimos anos não tem nem comparação. Alex, obrigado. Isso aí é torcedor do União Crato aí também, viu? O Aloysio está sempre torcendo pelo União Crato. Bom. E a gente e a região do Cariri começou a abraçar quando começou a conhecer o trabalho de vocês. Boa sorte lá no feminino também, tá bom? Tranquilo. Obrigado mais uma vez. Deixar o pessoal agora aí falar. Tem uma galera boa aqui, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho. Inclusive, vamos botar logo o vídeo aí do Edilan Máquinas, que aí você que está querendo saber como funcionam as coisas, pode entrar em contato lá no PV de Edilan Máquinas, lá no Instagram, tá bom? Pode conversar com o nosso querido Edilan, lá no Instagram de Edilan Máquinas. Tá chegando por aqui, viu? Tá chegando por aqui, ó. O Léo tá dizendo que no Bet Sports de Recife, que o Alex falou, já teve como jogador o Araújo, teve do Barbalha, e hoje está lá nas Arábias, né? O Araújo jogava demais, jogava não, joga, né? Joga demais, está lá nas Arábias. Nosso querido Araújo sempre acompanha a gente também pela internet. Daqui a pouquinho tem Ronaldo Angelim aqui, tem o Arclébio, vamos falar de Guarani, R4, Campeonato Brasileiro. Técnico Marcelo Vilar vai estar aqui, o homem que está com as esperanças icasianas para voltar esse time para a primeira divisão do Campeonato Cearense. O homem aguenta pressão. Se tem um cara que aguenta, eu vou levar ele para carregar o pau da bandeira lá em Barbalha, viu? Marcelo Vilar. Esse aguenta pressão, meu amigo. Vamos lá, rapidinho a gente volta já. 1 minuto e meio, ligeirinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Deixa eu falar para você da Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E aqui na região a gente já tem há cerca de 10 anos. A gente pode aproveitar dessa maravilha que é a Perboni Brasil. Você que tem sacolão, tem mercantil, tem seu comércio, enfim, você está querendo oferecer o que há de melhor para o seu cliente, então procure produtos da Perboni Brasil. Aqui na tela já tem um Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri, porque se você for lá no Instagram, tem Perboni de todo jeito, é no Brasil todo. Esse Instagram é a nossa Perboni, viu? @Perboni_Brasil_Cariri. O telefone também está na tela, DDD 88 99918 8131. DDD 88 99918 8131. Até porque o Cariri está no centro do Nordeste. Então tem um pessoal aqui pertinho da Paraíba, do Piauí, de Pernambuco, quer aproveitar, quer ser cliente também da Perboni, dá sim, a distância é curta, dá para o pessoal vir para cá, vai ter um produto de qualidade, completo mix nacional importado, só beleza, viu? E ainda um atendimento sem igual. Fala com o nosso amigo Val, lá da Perboni, tá feliz da vida, rapaz. O gaúcho lá, o Grêmio acabou no sufoco da bexiga, mas o Grêmio passou. E o Val ficou feliz. Então tá aí para você, tá? Aproveite as melhores frutas, verduras e legumes do país. É na Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável de quebra. A Perboni ainda apoia grandes projetos esportivos em toda a nossa região. Liga logo aí lá que nós vamos buscar as frutas. Vamos buscar as frutas lá das meninas, lá da R4. Vai pegar quando? Vamos pegar, é sexta, Arclébio, o dia? Amanhã. Amanhã, Val, espera aí que Arclébio e Angelim estão chegando aí amanhã, viu, Val? Estamos aí, viu, Val? Na Perboni. Segura, e ele tá feliz, o Grêmio passou, rapaz. Passou, graças mas a Deus. foi num sufoco. Um abraço, nosso querido Val. Quem não gostou foi o Luiz, que sempre acompanha a gente. O Luiz estava me dizendo que ia tirar onda com o Val, porque o Grêmio estava saindo. Aí quem acabou saindo foi o Internacional. Ô Luiz, um abraço, meu querido. Deve estar de cabeça inchada o nosso querido Luiz, que ele está sempre aí acompanhando também o futebol gaúcho. Bom, vamos fazer o seguinte, estamos aqui já com o Ronaldo Angelim, com a nossa querida Duda, a Eduarda Falcone, é isso? Falcão, Eduarda Falcão, que é a Duda, a rainha dos TikTok lá do R4, viu? E o nosso querido Arclébio também está com a gente aqui, técnico do R4, os três já, aliás, com exceção da Duda, da Eduarda, que ainda não esteve aqui ao vivo, mas já esteve gravada aqui, você já viu ela lá no nosso Instagram, mas o Angelim e o Arclébio são figurinhas já carimbadas aqui no programa Replay. Inclusive, você já veio de viagem, chegou no aeroporto, veio direto aqui para o programa, foi isso, Angelim? Boa noite, meu querido. Boa noite, eu recebi o convite de Arclébio no avião, ele disse que você tinha me convidado, então como eu estava lá em Palma jogando, eu disse a ele que viria. Estou bastante cansado, mas a gente vai falar um pouco aqui do R4, do projeto, né, junto com o Guarani aí, espero que a gente possa desempenhar um ótimo trabalho aí nessa terceira divisão. Acabou vazando um áudio, dizendo que você estava insatisfeito, eu fui lá, conversei com o Soares, não conversei com a Angelinha, enfim, tudo tranquilo.
fumaram o cachimbo da paz, está tudo beleza. Não, até porque a gente não sabia, né? Como era que ia iniciar a competição, quem era que ia jogar. E como o Soares era presidente do Guarani, ele tinha que tomar uma atitude. Ele foi e colocou o time. Só que eu achava que era eu que ia participar, né? Que a gente, com o presidente anterior, a gente tinha feito uma parceria. Que o acordo, né, foi né? com a gestão anterior. Isso, com o presidente anterior. O Soares não sabia disso, né? Inclusive, o Soares participou do Campeonato Cearense também com o Campo Grande, né? Então, assim, eu achava que nós ia jogar a terceira, mas se ele tivesse jogado também, não tinha problema. É lógico que eu estava treinando as meninas para disputar a competição, né? E aí, quando eu soube da notícia, eu acabei falando, teve algumas pessoas que não gostaram, mas a gente tinha que colocar claro, né? Tinha uma peneira marcada lá para Caririaçu, inclusive a gente foi lá fazer essa peneira lá, a Cleber gostou até de 2 atletas, mas se fosse Soares que fosse colocar, a gente não ia ter empecilho nenhum também. Me diga uma coisa, a gente está vendo, por exemplo, a Eduarda Falcão vem lá do futebol do Piauí. Você está começando a trazer também jogadores assim de outros locais, para dar uma reforçada nessa equipe? Mas nem reforçado, eu acho que da equipe nossa que jogou o Cearense, eu acho que a gente fez foi até perder algumas atletas, né? Então, assim, a Eduarda já estava com a gente o ano passado, não deu tempo a gente inscrever ela no campeonato cearense, né? E ela acabou jogando só os amadores aqui, jogou o futsal, jogou, né, a CA Júnior, jogou outras competições, ela foi campeã por outras competições, mas o Cearense não deu tempo de inscrever ela. Mas ela já estava, é uma atleta sub, né? Tem idade para jogar sub, aliás, o nosso elenco é muito jovem, um elenco que tem muito atleta sub, né? A Cleber gosta de trabalhar com atletas novas, tem muito poucas assim com idade elevada. E o nosso é projeto, né, cara? Não é um time. A gente está usando o Guarani porque a gente jogou o Campeonato Cearense. Foi uma coisa que Netão fez de última hora. Precisava arrumar 4 equipes aqui, ele acabou arrumando Juazeiro, Campo Grande, Casa e Guarani. E a gente acabou ficando com a vaga. Essa vaga caiu aí em nosso colo, né? A gente nem esperava que fosse cair, né? Até porque o Neto também tinha formado um time muito bom, o Juazeiro, né? O Icasa também, com o trabalho de Bebel lá, da Joaçal. Mas, graças a Deus, a gente acabou conseguindo essa vaga aí. Mas a gente traz algumas atletas, aquelas que eu viajo muito aí, vejo algumas atletas jogando, aquelas que a gente vê que tem um pouco de qualidade, a gente traz para cá para ajudar. Mas é lógico que a gente sabe que o futebol feminino está longe, Tony, de ser profissional. O nosso é um amador, 100% amador, longe do profissional. Se você vê que o masculino é uma coisa dessa aí, que o jogador do Crato estava acabando de falar, você imagina o feminino. Cara, isso aí é um absurdo. O cara não ter a passagem para viajar, velho. Eu estou com vontade de dar a passagem do cara para ele ir embora, para ele não ficar aí, pô. Porque não existe isso aí, não. Entendeu? É o que eu falo para as meninas. Apareceu um negócio aqui de Portugal, para elas, eu digo, vocês têm que ter cuidado até nisso. Saber quem vai levar, quem vai trazer, quem vai... Tudo. Se no masculino tem essa dificuldade, você imagina no feminino. Então, assim, a gente faz um trabalho, cara, é amador. As meninas não ganham nada, a Cleber é voluntário, todo mundo é voluntário, ela é motorista, eu sou motorista, todo mundo se ajuda lá, é um trabalho de voluntários, é um projeto social, o R4 é um projeto social, todas elas sabem disso. Quem quer estar lá já sabe que não vai ganhar nada, a não ser a partir do momento que a gente começar a receber alguns recursos que a gente pode, que agora a gente tem CNPJ, tem tudo bem organizadozinho, que tiver, aí sim, vai todos para elas, não aceite para ninguém, vai todo para as meninas, a gente vai procurar declarar tudo bem direitinho, quem quiser ajudar. Eu não gosto de nada errado, quem me conhece já sabe disso, mas eu continuo dizendo, para quem acha que nosso time vai fazer uma grande terceira divisão, eu não acredito, nosso time é 100% amador. A Cleber marca treino, vai 3, 4, 5 meninas, aí o pessoal fala, o R4 de Ronaldo Angelim é um time bom porque treina todo dia, porém vai poucas meninas. Porque a maioria trabalha. Então é um time amador. Outras vão jogar por R$100, não estão erradas porque eu não pago. Entendeu? Então, assim... É uma semente plantada para uma coisa para um futuro, melhor. Um futuro. A gente está se organizando para chegar onde a gente quer, mas de início ainda está muito longe, muito longe. Nós estamos usando o nome do Guarani porque é um time profissional, tem que participar com um nome profissional, mas a estrutura ainda é muito pouca para a gente disputar uma terceira divisão. Tem muitas equipes muito organizadas na terceira divisão, como o Vasco, o Iranduba, outras equipes que já estão no futebol feminino há bastante tempo. Nós estamos engateando, nós temos 2 atletas com 15 anos, não é isso, Cleber? Inclusive estão inscritas para jogar. Então, assim, nosso é um projeto, cara. É tanto que qualquer atleta que quiser ir treinar lá, as portas é abertas, porque é projeto, o nosso é projeto. A gente... não é um time profissional. É caro hoje para profissional o time feminino, Angelim?
Cara, sai porque, por exemplo, a terceira vai ser agora, né? Mas aí tá junto com a primeira, com a segunda. Como é que você vai trazer atletas? É mais fácil os times da primeira e da segunda levar seus atletas do que você trazer de lá Porque para os cá. campeonatos são todos simultâneos, né? Por exemplo, eu tentei ficar com Milena, não consegui cobrir a proposta de um time da segunda, né? Eu queria muito Ferrer, como é que eu vou pagar a Ferrer? Tá lá no Japão. Futuramente pode ser que eu consiga pagar a Ferrer, trazer um atleta de fora futuramente, agora ainda não dá, entendeu? Eu queria ficar com o Lu, não deu. Por quê? Porque as propostas de lá é maior, você vai bater de frente com o Flamengo, com esses times, não tem, velho. Time que joga a segunda divisão, que já está há muito tempo organizado, ainda não dá, a gente vai se organizar para isso, mas ainda não dá. No momento nós temos que ter pé no chão e saber que a competição, a gente vai entrar para tentar fazer o nosso melhor, mas longe de conseguir esse acesso, pelo menos na minha opinião. E pelo que eu estou vendo, eu viajo muito, a Arcleb fica aí, ele fica me passando as dificuldades, ele vai até falar um pouco disso, mas, cara, é difícil. Tem muita menina aqui na nossa região com qualidade? Tem. Se nós catasse as melhores e formasse um time forte aqui, dava para ser campeão cearense? Sim. Para chegar a uma primeira divisão, muito difícil. Até porque o Fortaleza já está 2 anos aí na segunda divisão e não consegue subir. O Ceará subiu, está aí só tomando goleada, então não é fácil. Ele vai desmanchar o time que subiu. Então, são clubes que têm investimento, têm recursos, né? Poderiam investir muito mais no futebol feminino. Imagina nós que estamos engateando, né, Tony? Deixa eu falar aqui com a Eduarda Falcão, que vem lá do Piauí. Eu tive essa semana lá no CT, a gente conversou rapidamente, ela, Camila e a Cacá, aliás, a Carol e a Cacá, que é a Camila Angelim, sobrinha do Ronaldo. Você pode entrar lá no Instagram e dar uma olhadinha lá no Replay com o Tony Souza, tem um papo que a gente fez com as meninas. E eu senti, Eduarda, um clima assim muito descontraído e também de rivalidade, porque eu cheguei no momento lá que o Arcleb tinha feito ali 2 grupos e começaram a fazer um recreativo. Mas, rapaz, tinha um grupo que estava só levando peia lá do outro grupo, mas estava uma irritação, estresse. Para quem pensa que o futebol feminino é só brincadeira, não é bem assim não é, Eduardo? Boa noite, minha querida. Boa noite. É porque a gente costuma levar as coisas muito a sério, né? Por ser amador, mas até as brincadeiras é levado muito a sério. Tanto que tem um pouco dessa rivalidade lá quando tem as brincadeiras. Você estava na turma que perdeu ou que ganhou? Ah, que perdeu. Normal. Meu Deus, normal. Sabe como é que eu chamo ela, né? Como é? A morta. A morta, é? Porque ela tá faltando o quê? Não, ela precisa ter mais intensidade. Jogador hoje em dia, eu falo sempre para tu, né, Eduardo? Que o jogador ele tem que ter intensidade. Ela é muito boa tecnicamente, mas ela na hora de recompor, ela recompõe muito devagar. Então ela tem muita velocidade para ir, mas a volta dela é muito devagar. E hoje em dia, quem joga de beirada, meu irmão, é o atleta que mais corre hoje em dia, é o atacante de beirada. Eu falo isso para ela toda hora. E enquanto ela não conseguir sair dessa área de conforto que ela vive, ela não vai conseguir jogar em alto rendimento nunca. Eu só fazia treinar, cara, eu não sabia jogar bola, não. Eu fazia 12 tiros de 1000, que era para eu não perder para os caras. O treinador ia escolher sempre eu. Na hora que precisasse de mim na parte física, eu estava lá. Estava correndo. Estava correndo. O certo é correr. Olha, você tem que deixar de ser a morta para ser a viva agora, Eduardo. Sim. Tá aí a pressão do homem. Já está saindo da zona de conforto, porque deixar a casa para ir para uma região diferente, queira ou não queira, já deixar uma certa zona de conforto, né, Eduardo? Demais. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? A saudade de casa, da família. Tem tudo aquilo da família estar ali em cima. E aqui já não é tão assim, né? Tem todo o Ronaldo que cuida da gente, tem as meninas que a gente passa o dia juntos, mas é totalmente diferente de estar em casa. A casa da gente é outra coisa. Tem tudo isso. Como é que está sendo a experiência para você? Muito boa, né? Por ser um time amador, é uma coisa muito levada a sério. O Ronaldo faz com que a gente leve as coisas a sério, por mais que seja um projeto. E é muito legal estar participando de tudo isso ao lado desse cara, né? Nunca imaginei na minha vida, mas graças a Deus. Referência já tem, né? Exatamente. Tem de lado. Quantos anos? 19. 19 anos. Isso. Ainda jovem. Já antes de jogar aqui no R4, você jogou aonde? No Tiradentes, em Teresina. Lá do Piauí, né? Isso. Só tinha passado por lá, só tinha jogado por lá. Isso. Somente. O Campeonato Brasileiro é a primeira vez? A primeira vez. Então, assim, vai ser uma oportunidade. Sim, uma expectativa grande, né? Até porque tudo novo, time amador no Campeonato Brasileiro, time que não
não paga ninguém, assim, porque ainda não pode, né? Não recebe uma verba. É uma coisa muito, muito boa. A gente fica todo mundo com a expectativa lá em cima, né? Todas as meninas. Para você é uma oportunidade mesmo, Sim. assim. Você quer seguir a carreira como jogador, então está vendo isso aqui como uma chance única, é isso. Creio que para todas também, né? Porque a gente está batalhando, treinando todos os dias para isso. Está agradando o treinador? Já está também treinando time titular, um time chamado titular? Não está definido ainda não, mas fé em Deus, quando eu correr mais um pouquinho, quando eu deixar de ser a morta do time dele, talvez, né? Tá certo. Cléber, meu querido, a gente foi lá no treinamento, viu o seu trabalho com as meninas, e a gente está vendo que está chegando mais gente, né? Já chegou a Thaís? Você está me dizendo que estava contratando uma goleira? Thaís chegou ontem pela manhã. Chegou ontem? Isso. Era uma peça que estava faltando hoje dentro da realidade do time? Sim, sim. Principalmente assim pela experiência que ela já adquiriu, né? Pelo ano passado. Está voltando, está retornando. E a gente tem a expectativa de fazer um bom trabalho, né? A gente tem uma foto aí da Thaís, Kleber. Bota, por favor, a foto da Thaís, que é recém-contratada do time do R4. Ela vem por empréstimo, é isso, do Ceará? Por empréstimo, exato. Ela já jogou esse ano pelo Ceará. Jogou pelo Ceará esse ano. Jogou contra o Flamengo. Jogou a Copa dos Campeões, né? Feminino. Copa dos Campeões feminino. Então a Thaís acaba chegando, é mais um reforço que chega no time. E é um atleta que, de certa forma, já engrossa aquela das que tem experiência, né? Somente de ter jogado já uma competição. Apesar de ser muito jovem, né? Ela tem 21 anos, eu acho. 21 tem 20. Anos. 20 anos? 20 anos. 20 anos, muito jovem aí a Thaís, que chega aí para o time do R4. Inclusive a Thaís, diz que em 2018 passou pelo Menino Olímpica, né? E em 2019... Ela iniciou lá, né? Iniciou lá no Menino Olímpica, em 2018, 2019, foi para o Ceará, faz 3 anos que ela está lá, está aí a imagem da Thaís, goleira, inclusive com a camisa do Alvinegro de Porongabuçu, e agora foi emprestada para o time do Guarani. Já foi campeã cearense sub-20, né? Cearense adulto e brasileiro da A2, ou seja, aquele time do acesso, ela estava também no time do Ceará, e já chega para reforçar a equipe do Guarani R4, hein, Kleber? Exato, porque a dificuldade está grande em conseguir atletas com experiência, né? Como eu falei da outra vez. A gente estava querendo montar ali aquele tripé ali no meio com uma goleira, uma zagueira, um volante, um meia de qualidade e uma atacante com experiência para a gente trabalhar junto com as outras, né? E passar experiências e a gente ir formando uma equipe mesclando entre jovem e experiente para que a gente pudesse ter fazer uma boa campanha, né? Só que como está com essa dificuldade de contratar por conta das competições iniciarem praticamente no mesmo período, e acaba dificultando a gente contratar por conta financeira, né? O brasileiro esse ano, essa Série C, ela é um estilo meio Copa do Brasil, é isso? Não é chave, é tipo mata-mata? Exatamente, mata-mata, até a final. Então, assim, é todo assim o campeonato? Todo assim. Já sabe quem vai enfrentar? São 2 jogos, se você perder o primeiro jogo 3-0 já elimina, não tem nem o jogo da volta. E aí é estilo Copa do Brasil. 2 jogos, passou no primeiro, vai para o segundo, para a segunda fase, 2 jogos também. Esse 3-0 é só quem joga em casa ou independe? Independe. Depende do local. Perdeu 3-0 na primeira partida, Perdeu 3-0, elimina o jogo segundo. da volta, exatamente. Aí vocês não têm ideia ainda quem vai ser o adversário do Não, porque ainda não saiu a tabela. Quando já tem um prazo assim para... Rapaz, eu me informei com uma pessoa que disputou essa mesma Série A3 do ano passado, ela falou que sai em torno de faltando 9 dias para iniciar a competição, você conhecer o adversário. A competição é em abril, né? Começa? Dia 15 de abril. 15 de abril. Então Exato. lá para o dia, sei lá, dia 8, talvez. Aí tudo indica que seja chave regional, né? No caso, a gente pode pegar alguém aqui do Nordeste. Pode pegar alguém aqui do Nordeste, como pode pegar alguém do Norte, né? Dia 7 nós temos um amistoso lá em Fortaleza, contra o Fortaleza, né? Dia 7 de abril. 7 agora, de abril. Faz um amistoso lá. Lá, contra o Fortaleza, que vai disputar também a segunda... A2. Né? A2. A gente fez um amistoso em Caririaçu, né? Aí ele disse que não foi tão proveitoso. Assim, todo jogo para mim é proveitoso, que sempre você tira uma lição, sempre você está vendo alguma coisa nova, né? Seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. Sempre você está vendo alguma coisa nova.
Mas aí ele quer, porque quer fazer pegar um time mais forte. para fazer esse quer teste. competir, né, cara, para ver como é que tá a equipe. Lá em Caririaçu saiu tanto gol que desanima, o adversário não pega na bola, não faz o nosso time sofrer, então não foi parâmetro. A gente viu duas atletas, a goleira que pegou muita bola, inclusive nós tivemos que trocar a nossa, e uma lateral esquerda lá, as duas sub, que é muito boa pro futuro. Serve para isso esses jogos, né? Mas assim, não é como parâmetro para nós jogar um campeonato brasileiro, né? Então, assim, tem que ser um jogo mais bem jogado para nós ver nossa deficiência, o que se dá tempo nós ainda trazer alguém, nem que seja no esforço, para tentar reforçar. Mas a gente só vai ter esse parâmetro se a gente fizer um amistoso com uma equipe forte como Fortaleza, né? Então, é isso. Se não lá no PC, então? Vai ser lá no PC? Vai ser lá no... Eu estou tentando ver se no PC ou no PV, né? Uhum. Aí eu falei com o presidente, ele não respondeu ainda, mas daqui para amanhã ele responde, é porque eu também estava de viagem, ele deve estar ocupado, né? Muita correria. Mas eu estou tentando PC ou o presidente PV. Vargas, que aí é um campo mais, né, adequado para a gente jogar. Se não for, vai ser lá no CT Ribamar Bezerra, mas o amistoso está marcado. Show de bola, 7 de abril. É, uma sexta-feira, né? Véspera da final do Campeonato Cearense, né? Show. Véspera da final, uma sexta-feira. Talvez nós fique até para assistir a final. Quantos jogadores já estão no elenco, Carcleb? Hoje nós temos 23 atletas. Isso é difícil de reunir todos para os treinamentos. Exatamente. Não consegue. A nossa dificuldade é justamente essa daí. Hoje quarta-feira fizemos um treino, quinta-feira da semana passada fizemos um treino, tinha 20, no dia seguinte tinha 13. Quer dizer, a dificuldade da gente é essa, né? E a gente não pode cobrar, não pode, por conta que trabalha. Ninguém vai deixar seu emprego fixo para estar arriscando no futebol, né? Aquelas meninas que são novas não, que só estuda, aí tem tempo, tá lá, a gente tá fazendo o possível para consertar lá o CT lá, tá dando uma geral lá para realmente alojar elas lá. E aí aquelas que tem tempo, que não trabalham, só estudam, aí a gente vai trabalhar mais afinco com elas. Primeiro, então, agradecer aqui a presença do Arclébio, da Eduarda Falcão. A mulher tem nome de jogadora já, viu? E o grande Angelim também. Deixa eu só, Eduarda, essa semana a gente vai lá para o CT, porque a Eduarda prometeu, junto com a Carolzinha e com a Cacá, viu, Angelim? Que vão fazer uma dança TikTok. Diz que ela é a rainha do TikTok lá. Estourada, mulher, 200 e tantos mil seguidores, né? Já está quantos seguidores, menina? 200 e tantos mil. No TikTok. No Instagram. E muita coisa do TikTok tu bota lá no Instagram também. E todo mundo acompanha. Então nós vamos fazer, vamos fazer uma coreografia pro replay, pro canal do TikTok. Diz que, inclusive, as meninas deram um recado para ela aí. As meninas estão todas assistindo, manda um abraço para as meninas. Pois é, a Carolzinha, a Cosma, minha ala pelas beiradas, Cosma, chegando junto. Uma resenha, Cosma. Carolzinha, Ramila, a turma toda, Camila, tem Jussara, Ana, Jussara. Rapaz, tinha uma lá que me chamou a atenção naquele dia, que ela estava irritada Valessa. Rapaz, João Gomes. 15 anos, tem 15 anos. 15 anos, pois é, uma força danada, mas ela estava irritada, rapaz, um dia lá com o recreativo lá das meninas. Meninas, beijo pra vocês, lá de Porteira também. A turma toda lá. A Alane, vai dar assistindo. A Alane é artilheira, viu? A Alane é artilheira, faz muito gol, a Alane. Isso aí é porque elas não me viram fazer gol ainda. Tem Chay do Crato também que tá, né, com a gente. Vai o Chay do Crato, né? Chay do Crato também tá com vocês. Tá com a gente também. Show de bola. Enfim, tá uma meninada boa aí. Então as meninas disseram que não era para fazer TikTok hoje não. Foi isso, Arclébio? Não, passaram o recado para ela antes disso aí, que ela não fizesse o TikTok hoje não, deixasse para quando ela estivesse lá. Então essa semana a gente tá marcado. É o trio. Tá tudo certo? Tá. Eu vou pegar, a Cosma me mandou para mim o roteiro. Cosma, mande de novo aqui dessa semana, tá, Cosma? E aí a gente vai fazer a dança lá do TikTok, filmado só pro replay, tá certo? Tá certo. Tá feito, Eduarda? Tá bom, então. Aqui nossa querida Eduarda, 19 anos só, pessoal. Tá aqui do Piauí, também vestindo a camisa do Guarani R4. Tá bom? Arclébio, valeu, viu, Arclébio? Obrigado aí pela presença. Valeu, Tony. Obrigado aí mais uma vez por abrir o espaço aí para o futebol feminino. E realmente você é um cara que está fazendo a diferença aí para o nosso esporte aqui na nossa região. Não só futebol feminino, mas futebol masculino, futsal aí que a gente acabou de ver. E que Deus lhe abençoe aí, que seu programa tenha muitos e muitas audiências aí para frente. Amém, a todos nós, meu querido. Eduardo, dá um beijo para as meninas aí lá da sua turma, que
Já deve estar saindo Chay tá com raiva. vamos dar um beijo pra todo mundo. Mandar aí um abraço pra todas, né? Nenhuma aqui sem com vergonha. Verdade, só tem que... Mandar um abraço pra João, que ela tava irritada, era comigo naquele dia. Ela irritada comigo e eu com ela. Então, nenhuma gosta de perder, né? Tá roxo. E é isso, um beijo pra todas as meninas, as que jogam, que não são do nosso time também. Um abraço. E muito obrigada aí. Separa o grupo lá pro TikTok, viu? Pronto. Tem professor Bruno, professor Lili, um abraço. Agradeço também o Bruno aí que tá com a gente também, passando uma raivinha. Lili também que tá com a gente. E Arcleb e Ronaldo, que tem toda essa paciência. Nosso amigo Balbino. Grande Balbino. É a cara do Guarani, nosso querido Balbino. Ronaldo, obrigado também aqui pela presença com a gente. Você saiu do aeroporto, veio direto para cá. E a gente sabe da sua corrida, principalmente aos fins de semana, que você tem muitos... Viu, sei lá, com o Zé Roberto e o Beto, né? Beto Cachaça, que eu gostava de dizer. O pessoal chama Zé do Boteco e Beto Cachaça, né? Mas os caras estão mais tranquilos, estão de boa. Estão de boa. Não, parabenizar o professor aqui, né? Professor, foi só um jogo esse ano, Marcelo, né? Marcelo Vilar. Foi só um jogo, o Icasa ganhou, jogo duro, foi contra o Floresta de Raimundinho. Então pronto. Eu fui esse jogo aí, lá no Rumeirão, o Icasa jogou bem, jogou muito bem. Hoje tem 2 jogos para você ir agora na volta, hein, professor? Eu dei sorte, viu, professor? Eu cheguei lá, estava empatando, eu entrei lá no segundo tempo, nós virou o jogo. Viu? E casa amassou no segundo tempo. Ô, Fábio, bota uma cadeira aí do ônibus para o dia 2 agora, viu? Tem um reforço. No dia que eu fui, deu tudo certo. Não, mas aí, Tony, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, cara. Divulgando não só o futebol feminino, mas o esporte no geral, o profissional, o amador, cara. Você é diferenciado. A competição que você fez, na minha opinião, a Copa Replay, foi melhor do que o Cearense, foi muito mais organizado. Obrigado. Então que você continue fazendo. Cobre de Jonas, que hoje é secretário de esporte, que a gente para fazer a segunda edição lá, para fazer a segunda edição, a gente está cobrando, viu, Jonas? Porque foi um sucesso e você hoje é secretário de esporte, você tem por obrigação de fazer e ajudar nosso amigo Tony Souza. Então, você me cobra para eu lhe ajudar e eu lhe cobro para você ajudar também as pessoas que precisam. Então, se liga aí, João. Faça a competição, essa competição tem que pegar, porque é boa. Faça Copa Cariri, faça o que você puder, cara, porque seu trabalho é maravilhoso e você só tem a ganhar com isso, pelo grande coração que você tem. Então, quem procura fazer sempre o bem, vai sempre colher o bem. Obrigado e a gente tá junto sempre. Obrigado, tamo junto sim, com certeza. Angelinha, Eduarda Falcão e Arclébio vão jogar aí o Campeonato Brasileiro Série C, representando a região do Cariri. Pela primeira vez o Cariri disputando uma competição nacional com futebol feminino, gente. Guarani R4 e a gente espera que venha muita coisa boa por aí. Rapidinho intervalo, a gente volta já com o técnico Marcelo Vilar com a gente, com a Luísio Vilar, que não é Vilar também, mas não tem nada a ver com o Marcelo, viu? Aliás, para jogar bola, o Marcelo, o Aloísio tá longe. Mas vai estar aqui também participando com a gente, tá bom? É rapidinho, a gente volta já, se liga aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Logo, ela vai estar conhecida como uma das melhores cachaças do país. Cachaça Luanda. Uma beleza a Cachaça Luanda. E você aproveitando tudo aqui, lógico, no replay para poder conhecer. Ó. Essas imagens que você está vendo aí, é lá do Engenho Luanda, lá no distrito de Arajara. É exatamente o local onde é feita a Cachaça Luanda, tá ok? Então, a cachaça deliciosa e que está ganhando grande destaque em todo o país. Saindo aqui do Cariri e está ultrapassando as fronteiras. Nós temos o telefone aí da Cachaça Luanda, meu querido Kleber Ferreira. Cachaça Luanda, aí o telefone para você, que é o WhatsApp, tá? Esse telefone é o WhatsApp. DDD 88 99996 2486. 99961, perdão. 88, vou repetir, DDD 889 9961 2486, 99961 2486. Você pode mandar WhatsApp de qualquer lugar do país e poder adquirir essa cachaça deliciosa. Tem a Cachaça Luanda no seu restaurante, no seu estabelecimento, você vai ver que qualidade de cachaça. Entre as melhores cachaças do Brasil, e ela é nossa, é do Cariri, tá? Cachaça Luanda. Vai lá no Instagram, você pode conhecer mais detalhes da Cachaça Luanda lá no Instagram, Engenho Luanda. Inclusive, eu tive informação aí que tem novidade boa logo, logo lá no Engenho Luanda. Mas aí eu vou esperar um pouco mais para trazer essa novidade para você, tá ok? Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil. Tá aprovado, Aloysio Vilar? Tá aprovado. Ruth Oliveira também aprovou. Aprovou. Já tomou? Já. Ruth, já tomou a Cachaça Luanda? Ah, então pronto. Não vou nem escutar mais a Aloysio Vilar. Olha, tem o Aloysio Vilar. Especialista. Pois é, tem o Aloysio Vilar. Agora, o Vilar daqui é pesado, mas não tem nada a ver com o Aloysio, rapaz. Nosso querido Marcelo Vilar, técnico do Icasa, que está aqui com a gente. Mais uma vez, a gente tendo o prazer de contar com o treinador do Verdão do Cariri, o Marcelo Vilar. Professor, obrigado por estar vindo aqui com a gente. Boa noite. Estamos na contagem regressiva para a nossa fase final do Campeonato Cearense, professor. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com você. E realmente, né, está chegando aí agora a fase decisiva do campeonato. Nós vamos em busca do quarto e quinto objetivo da competição. E aí a gente falava antes, lá na sua apresentação, você sempre falou, olha, o Icasa o projeto do Icasa é chegar nas pontas, é estar ali, brigar pelo título, chegar no primeiro lugar, enfim.
por mais que a gente respeite os adversários. Mas o Icasa não pode pensar noutra coisa que não seja isso. E aí eu lhe pergunto, o senhor esperava uma competição mais difícil, mais fácil, ou está dentro daquilo que o senhor esperava, que o senhor havia projetado quando o senhor chegou aqui no Verdão do Cariri? A competição para mim era uma competição desconhecida, pelo fato de há muito tempo que não participava daqui do futebol cearense, de uma maneira em geral, e da forma que a competição foi desenhada para esse ano, né? Eu vi aqui há pouco o Ronaldo Egelim citando um fato semelhante, né? Um campeonato feito junto com a primeira divisão. A gente não tinha assim uma verdadeira ideia de como é que as equipes vinham. No meu caso, mais ainda, porque como nos últimos anos eu só trabalhei fora do estado, eu não tinha assim uma... Mas a competição se mostrou muito equilibrada, jogos muito parelhos, né? E o Icasa foi conseguindo os seus objetivos e conseguiu, nessa primeira fase, o objetivo traçado. Não ganhou nada ainda, mas até agora os objetivos têm sido alcançados. Ô Marcelo, eu queria te perguntar sobre o julgamento que foi realizado hoje à tarde no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que acabou absolvendo os 3 jogadores que foram expulsos naquele jogo contra o Itapipoca. O Lucas, Anselmo, zagueiro, o volante Hércules e também o meia Felipe Salles. Na tua visão, a justiça foi feita? Se fez justiça. Se fez justiça. Eu fiquei muito estarrecido, digamos assim, com o que aconteceu lá em Itapipoca. A arbitragem, ela não me agradou de maneira nenhuma e as expulsões foram absurdos que aconteceram dentro do jogo. E mais absurdo ainda o que o árbitro relatou. Se expulsasse o jogador, mas o que ele relatou na súmula levaria os jogadores a ficarem com a suspensão maior. Mas a justiça foi feita e os jogadores estão à disposição aí para esse primeiro jogo. O que é que o senhor está achando da arbitragem? Fraca. Não costumo falar, mas eu estou achando a arbitragem fraca. Até comentei com as pessoas da federação, elas disseram que, na verdade, como estava sendo disputado junto com a primeira divisão, estavam usando alguns árbitros novos e tal, e eu espero que o nível melhore agora nessa reta final. O Icasa tem a reclamar nessa primeira fase do campeonato. Inclusive teve um gol anulado, digamos, absurdamente no jogo contra o Crateús aqui, que poderia ter nos deixado com os 100% nos jogos dentro de casa. Inclusive aquele gol foi muito estranho, porque a gente estava acompanhando e assim, eu pensei que só eu tinha ouvido, mas não, parece que todo o estádio ouviu o árbitro apitando e apontando. Né, dando, autorizando o chute. E aí a gente fez isso com a nossa imagem do Guto Vital, que estava lá, a gente estava gravando o jogo, fazendo inclusive sem as imagens, mas gravando para botar aqui no YouTube. Está aqui no YouTube, viu, pessoal? Depois vocês podem olhar aqui os melhores momentos. E aí disseram, não, mas foi impressão, foi alguém. E aí um torcedor acabou mandando para mim uma imagem da arquibancada daquele lado, que a gente chamava da geral antigamente, né? E aí alguém filmando e também dá a mesma impressão. O árbitro apita, sinaliza e até hoje eu não entendi por que aquele gol foi anulado. Porque eu não vi falta, não vi lance de impedimento, não vi nada. Alguém disse, não, ele não teria autorizado. Se ele não tem autorizado, então me perdoe. Mudou de ideia. Todo mundo ouviu. Porque todo mundo ouviu o apito. Todo mundo ouviu. Enfim, é uma situação realmente complicada. Eu acho que o futebol cearense tem que repensar muita coisa no que se refere a algumas situações. Muita coisa mesmo, porque... O que aconteceu contra o Itapipoca também, às vezes eu fico assim, observando as situações com mais nuance, porque eu assisto os jogos várias vezes, né? O torcedor, vocês mesmos da imprensa, muitas vezes assistem um jogo na hora e depois um lance ou outro, né? Eu assisti o jogo várias vezes e a duplicidade de critério para o que acontecia com o Itapipoca, o que acontecia com o Icasa foi... Já encontrou-se muita dificuldade pelo time do Itapipoca, o estado do gramado, pelo fato de jogar fora de casa.
mas o nosso time foi muito prejudicado pelos critérios da arbitragem, sabe? Isso é uma coisa que me irrita também, eu não sei se hoje há uma determinação para isso. É impressionante como tem equipes que de repente está vencendo, aí começa um cai-cai. Eu nunca vi, o goleiro pula na bola para fazer a defesa e cai e fica. E a arbitragem, ela permite que isso aconteça, que haja cera, que o time mate o jogo, sabe? Que fique dando aquela amassada. E é uma coisa que me irrita particularmente como membro de imprensa, quem está trabalhando. Qualquer coisinha eu caio. De repente o jogador cai, aí tem um contra-ataque, ele mata o contra-ataque. Você já está vendo. Rapaz, quem é malandro no futebol, quem conhece o futebol, já convive, você dá para perceber quando o cara está na malandragem, quando o cara caiu por cair, para matar o jogo. É impressionante como isso vem acontecendo no futebol brasileiro. Não é um privilégio do futebol cearense, não. É o futebol brasileiro. Mas aqui no nosso estado, não sei que orientação é essa, que é impressionante como por tudo para-se o jogo. E acaba atrapalhando, às vezes, uma equipe que é mais intensa, que quer ir para o ataque, alguém que está precisando do resultado. Enfim, é uma coisa que me estressa. Isso o senhor percebe isso também, Marcelo? Sim, com certeza. Essa coisa aí, assim como a falta de, vamos dizer assim, de uniformidade das arbitragens. Na verdade, a gente vê, assim, sabe, critérios diferentes de jogo para jogo. Sabe? Num jogo, vamos dar o exemplo aqui, o jogo do Itapipoca, ele permitiu que os caras jogassem lá naquele campo pesado, toda hora com excesso de força, e aí deixa. Aí, no jogo seguinte, você diz, rapaz, vamos ter que entrar no espírito da competição e chegar, aí o árbitro já atua diferente. Então, você tem que sentir como é que é o árbitro para poder você, eu não sei. Saber como vai jogar. Cada jogo você tem que estar orientando a sua equipe de forma diferente. Como é que está a equipe hoje? Está perto do ideal da cabeça do técnico Marcelo Vilar para essa estreia na fase final? Dizer que o time de casa era o time que eu sonhava, jogar o futebol que eu queria que jogasse, nós não estamos jogando o que eu gostaria que o meu time jogasse, né? Poucas pessoas têm a obrigação de saber das dificuldades que a gente passa e tal, né? E não adianta também entrar no mérito, mas o nosso time tem sido um time pragmático, um time que está sabendo conseguir os resultados. Estamos devendo melhores atuações fora de casa, a gente sabe disso, mas eu acredito que nós temos condições de conseguir o nosso objetivo, né? Quando eu falei de 5 objetivos na competição, eu digo que o primeiro objetivo de qualquer time em qualquer competição que tem descenso é você não ir para o descenso. Aí você vai dizer, o Icasa não pode entrar numa competição com o investimento que fez para pensar nisso, né? Aí eu digo, o Cariri ano passado também não. E gastou muito. E caiu, né? Então, o primeiro objetivo é você alcançar isso. O segundo objetivo nosso era conseguir a classificação entre os 6. Porque a competição mostrava isso. Se você classifica entre os 6, você ainda tem chance. Você vai dizer agora que o Horizonte e o Floresta não tem chance no quadrangular? E eles vieram do mata-mata, não é isso? Então, era o segundo objetivo. O terceiro objetivo nosso era ficar em primeiro ou segundo lugar, para ter o direito de jogar 2 partidas dentro de casa. E esse objetivo também foi alcançado, certo? Não jogou o futebol brilhante que se esperava por conta da expectativa que se criou, né? Que não fomos nós, jogadores, por conta dos últimos resultados que não foram alcançados nas competições anteriores, mas o Icasa hoje, né, terminou a primeira fase em primeiro lugar e está em condições de brigar para ir para lá para o quarto objetivo. Qual é o quarto objetivo? Que eu falei com os jogadores hoje, é a gente ter o acesso. E o quinto objetivo é ser campeão. Então a gente não pode. Quando vocês estiveram lá no começo, eu falei para vocês, não adianta
o Icasa achar que vai voltar para a Série B do Brasileiro, onde ele teve e não deveria ter saído, sem ir degrau por degrau. E o primeiro degrau que nós temos é esse. Hoje aqui, a gente subir para a Série A. Subiu para a Série A, ano que vem, o Icasa pode buscar uma classificação que dê, né, em 24, né, aliás, em 24, em 25 ele voltar a disputar um brasileiro. Então não adianta, é isso aí. Por isso que eu digo que nós temos que entender as dificuldades e unir as forças. Unir as forças. E as forças quem? Comissão técnica, jogadores, diretoria, torcida, imprensa. A imprensa daqui, né? Porque ela é beneficiada se os times daqui tiverem em divisões maiores. Lá, eu sou de Fortaleza, a imprensa de Fortaleza está se lixando para Icasa, para Guarani, para quem quer que seja daqui do Cariri. A verdade é essa. Então, nós temos que ver isso. Então, nós temos que unir as nossas forças para que a gente consiga o objetivo. Não adianta a gente se dividir agora, porque senão a coisa pode não andar do jeito que se quer. Ô Marcelo, falando aí sobre a questão do quadrangular final, semana passada eu te perguntava em uma entrevista sobre os adversários, sobre o que você esperava, e até você citou, jogar lá no João Ronaldo contra o Pacatuba é uma coisa, contra o Floresta no PV é outra, e o jogo vai ser justamente no PV contra o Floresta. Até que ponto isso pode beneficiar a equipe do Icasa, Marcelo? Jogar num campo melhor, todo mundo quer jogar, né? E eu já falei aqui, nós estamos devendo as melhores partidas fora de casa e a gente vai buscar essa coisa. Dizer para nós que, em termos de adaptação, seria melhor jogar no PV, isso é verdade. Agora, isso não é garantia de que vai jogar no PV, vai vencer, não, porque nós tivemos um jogo aqui muito disputado, o Angelim falou há pouco aqui, um jogo contra o Floresta, né, um jogo de 2 tempos distintos, e lá foi do mesmo jeito. Agora, para nós, é melhor a gente jogar no PV. Agora, isso não quer dizer que isso vai ser a garantia de que você vai vencer o jogo. E aí o torcedor tem que ver uma situação. Eu sempre esperei uma Série B muito dura. Pelas camisas que estavam ali disputando. Tony, camisa não tem peso. Tem. Você jogar com o Guarani de Sobral, independente de onde seja, mas principalmente no Junco, é difícil. Você pegar o Itapipoca lá, é difícil. Você pegar o Horizonte, que também já está acostumado com Série A, é difícil. Nós tínhamos aqui Horizonte, Icasa, Guarani de Sobral, Itapipoca, vamos aqui, Floresta, que é um time que nos últimos anos vem sempre brigando. Está na Série B também, por um acaso, porque é uma equipe que também vem fazendo um trabalho interessante, desde a categoria de base até o time profissional, e tem um treinador que conhece muito o nosso futebol, que é o Raimundo Wagner, o Raimundinho. E a gente viu como vendeu caro para o Icasa essa derrota aqui no Romeirão. Enfim, o Grêmio Pague Menos, que eu acho que teve um planejamento errado, começou meio com a garotada, depois começou a contratar, e aí quando viu já era tarde, mas era um time também que investiu e que tinha uma equipe muito forte, também competitiva. Se a gente for tirar aqui o Crato, que era o ponto fora da curva, e o Crateusque, os outros todos estavam ali numa situação, e talvez o Tiradentes, vamos também botar o Tiradentes ficar ali, mas todos os outros, tirando esses 3, os outros sempre tiveram jogos muito difíceis, foram jogos competitivos. Então, assim, você não pode chegar e dizer, é o favorito e vai lá e vai ganhar com os pés nas costas. Eu nunca esperei isso, falando sinceramente, pelo que a gente conhece, pelo que a gente acompanha o futebol cearense. E quem sabe que é uma segunda divisão. Segunda divisão, gente, não é só jogar contra Guarani de Sobral, contra Itapipoca, contra Horizonte, contra o Pacatuba, que até montou um timezinho ali arrumado, enjoado. É você jogar contra o estádio do Período Teixeira, complicado depois de uma chuva. É você pegar o estádio do João Ronaldo, castigado com 5, 6 jogos em 24 horas, que eu acho, inclusive, um desrespeito. Eu acho que poderia ser pensado nisso de uma forma diferente. São gramados ruins, sem contar a arbitragem, que eu nunca vi a arbitragem tão assim, errando tanto como a gente está vendo ultimamente, e não só na Série B, na Série A também a gente viu muita coisa questionável. Enfim, eu acho que
tem vários aspectos que o torcedor tem que pensar no momento. E agora eu acho que é aquela coisa, viu, Marcelo Vilar? O cara vai ter que entrar, nem que seja no empurrão. Todo mundo quer esse time na primeira divisão. Exatamente. E do mesmo jeito que eu estou pensando isso aqui, a galera, meus amigos lá da Voz do Cacique, lá de Sobral, estão pensando a mesma coisa. Ó, o Guarani de Sobral tem que pensar em subir de qualquer jeito. O pessoal do Horizonte está pensando a mesma coisa lá em Horizonte. E o Raimundinho não está pensando outra coisa não. Eles se lixando se vão jogar bem. Eles querem entrar na primeira divisão. Então agora é meio que uma guerra de 4 times, Marcelo Vilar. É por aí. Você vai poder contar com todos os seus guerreiros para essa batalha que já tem domingo contra o time do Floresta, que eu vou ser muito sincero, viu? Com todo respeito ao Guarani de Sobral e o Horizonte. Mas para mim o jogo mais difícil de casa vai ser esse contra o Floresta. Para mim. Por quê, Tony? Se a camisa do Guarani de Sobral é mais pesada e do Horizonte também. Porque eu acho esse time do Floresta muito bem montado pelo Raimundo Wagner. Eu acho esse time de muita qualidade. E é um time ali que, assim, você não viu o Floresta em nenhum momento ter aquele jogo, dizer assim, jogou muito mal, ou foi um time que, de repente, quando perdeu fácil, não. Ele sempre foi um time enjoado. É sempre um time assim que... E a gente já viu oscilações no Horizonte, já vimos oscilações do Guarani de Sobral, mas esse Floresta, para mim, é um time muito regular. É um time enjoado. Para mim, esse jogo vai ser o jogo mais difícil para o time do Icasa. Como é que o Marcelo Vilar espera para esse jogo dia 2 de abril? Eu espero 3 jogos muito difíceis. É por isso que você tem que estar ligado, você tem que estar atento ao jogo. Entendendo? Eu entendo que o jogo, ele tem 90 minutos, cara. Então, ninguém vai chegando lá, vamos atropelar os caras, vamos ganhar no primeiro tempo, pode perder no segundo, pode ganhar no segundo. Então, as equipes hoje, elas se estudam muito mesmo. Com o advento hoje da internet, todos os jogos sendo transmitidos, né? Todo mundo está estudando todo mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que você possa escolher as situações certas, para que você possa conseguir as vitórias. Conta com todo mundo? Não estou contando com todo mundo ainda não, mas a gente está vendo isso. A gente acredita que, independente disso, quem tiver à nossa disposição vai dar o seu melhor e vai conseguir os resultados do Icasa. Resultado importante que o Icasa precisa. O Aloysio vai fazer uma pergunta aqui para o Marcelo Vilar. Deixa eu só falar aqui sobre a Icanet, que é o seu provedor de internet no Cariri, inclusive nosso parceiro aqui do programa, nossa internet lá na Arena Romeirão Mauro Sampaio, é da Icanet. Então, seja você também um cliente Icanet, você vai ver como você vai ter uma experiência super bacana. Aqui na tela tem um site, icanet.com.br, também tem o Instagram, @icanetcariri, Canet com K, viu? E Cariri também com K. E ainda o telefone, DDD 88 35320937. Total cobertura no município de Barbalha e cobertura em boa parte de Juazeiro do Norte. E o melhor da Icanet que eu acho é porque todo provedor de internet, uma vez ou outra você vai ter um problema, vai ter alguma coisa, e a Icanet, você tem um contato com o pessoal. Às vezes, só por telefone você consegue ali pelo WhatsApp já resolver o problema. De casa mesmo, sem precisar que uma equipe técnica vá até a sua residência. Então, essa experiência da Icanet, para mim, é fantástica. Esse contato, esse respeito com o consumidor. Que às vezes tem empresa aí, aperta 8, aperta 9, aperta 5, você vê, pensa que está numa calculadora, somando compras. Na Icanet não, o negócio é diferente. Então, Icanet, mais que internet, é o seu provedor de internet no Cariri, é o nosso parceiro aqui no programa Replay, no canal também, e inclusive é a nossa internet que a gente usa lá na Arena Romeirão e lá no estádio Lírio Calô e Naldão, com a Icanet, mais que a internet. Pois não, Luiz, você ia fazer uma pergunta aí, Marcelo. Com relação aos jogadores que estão à disposição e os que não estão. Hoje não trabalharam com bola o Jardel e o Tavares, que seguem no departamento médico. O Madison também fez um trabalho separadamente. Mas a gente tem aí, Marcelo, a situação do Juninho Rosa, que pode estar retornando nesse quadrangular final. Mas é um jogador que até agora não fez a sua estreia. Então, como trabalhar com esse atleta, principalmente num momento tão decisivo? A gente não teve contando na semana passada com o Gustavinho Jardel, já estava, né? Com o Jardel, com o Gustavinho, com o Tavares, né?
com o João Pedro e o Madison. Praticamente não treinaram a semana passada toda, né? O Madison voltou a treinar hoje, foi para o departamento físico, foi liberado pelo departamento médico, né? O Tavares também amanhã deve treinar já com o preparador físico. E o Juninho já está treinando desde a semana passada. Foi um jogador que fez muita falta a nós e a gente está fazendo uma avaliação do estado dele para ver como ele pode nos ajudar nessa reta final. A qualidade dele, ela é boa e ele pode nos ajudar bastante. Conhece um rapaz chamado Cristóvão? Cristóvão. Ele disse que aprendeu muito aí com o senhor está aqui. Cristóvão dizendo aqui, aprendi muito com ele, o melhor. Cristóvão, atacante, pessoal, vai lembrar, atacante, passou pelo Icasa, passou pelo nosso futebol e também por outras equipes, até no Estrela Amadora de Portugal. Cristóvão, está devendo uma visita aqui, hein, Cristóvão? Já lhe ajudou muito ou já lhe deu muita dor de cabeça o Cristóvão, Marcelo? As duas coisas. Ele esteve comigo no Ferroviário e aqui no Icasa. E como adversário era terrível. Era mesmo, o bicho era liso e falava, o que falava também o Cristóvão era um negócio de louco. O Edson Alves, um abraço aqui para o Edson Alves, aí o Té Alencar, Carlos Levi, enfim, o pessoal tudo aqui com a gente, o Eloy Cordeiro, uma galera boa, Thalisson Torres, muita gente por aqui. O Edson fez uma observação, dizendo, por caso voltar ao Brasileirão, precisa investir na estrutura com o CT, com alojamento próprio, um ônibus, quitar as dívidas trabalhistas, focar na base seriamente. O Verdão tem potencial, concordo com o Edson Alves, acho que estrutura é tudo, tem que ser pensado. O Thalisson Torres disse, se o time subir, Marcelo Vilar, tem condição do Marcelo Vilar continuar no Verdão? Vamos subir e aguardar, né? O Icasa não tem calendário para o segundo semestre, né? Não sei se for disputar a Fares Lopes, né? Mas o foco total é subir, cara. Sabe, a minha experiência já me traz situações que a gente tem que focar jogo a jogo. A gente olha a coisa no geral, mas a gente tem que se concentrar no detalhe, sabe? Então, não adianta eu pensar nisso aí agora. Eu tenho que estar focado no time que vai jogar, no adversário, no jogo agora do próximo domingo, para poder a gente fazer um bom jogo. A gente sabe que 2 vitórias nos garante o acesso, né? E nós temos um jogo lá fora de casa, nós temos que buscar essa vitória lá. Se não conseguir, é que a gente vai vir para cá. Mas nosso pensamento é de sair daqui e fazer um jogo parelho, um jogo competitivo e que no detalhe a gente possa trazer a vitória. Ô Marcelo, só queria ver 2 situações com o senhor aqui. Uma delas, eu achei no último jogo do Icasa o time ansioso. Às vezes uns passes, às vezes um passe ali de maior velocidade e às vezes um passe errado aqui, outro acolá. Achei um pouco ansioso alguns atletas. E um jogador que quando começou, eu sempre vi uma grande esperança, um jogador de muita qualidade, e acho que tem muita qualidade, mas que eu vi cair um pouco nas últimas partidas, foi o Felipe Sales. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o Felipe Sales. Eu achei um pouco que ele caiu de rendimento, porque para mim é um jogador interessantíssimo, gostei muito do início dele no Icasa. Esse time está um pouco ansioso? O Felipe, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que é um jovem, né? Tem 21 anos apenas o Felipe, e que vinha numa crescente e se machucou, né? Aí muita gente ficou cobrando, né, a volta dele e tal, e ele, no jogo passado, antes do jogo contra o Floresta, ele foi no sacrifício, ele entrou no segundo tempo, mas sem as reais condições. Estava 100%. Então, assim, a ansiedade realmente era um jogo muito importante, o jogo contra o Floresta, né? Eu optei por iniciar com 2 jogadores que se machucaram e não viajaram para Fortaleza, no caso do Catarina e do Jardel. Foi o erro meu naquele jogo, porque eles não estavam no mesmo patamar. E a gente, precisando da vitória, era cobrar demais de um garoto,
caso dele, né? De que ele estivesse. Mas ele contribuiu muito no segundo tempo. No final ele já estava exausto, porque às vezes a gente tem que entender que o atleta com um período de inatividade, ele cai. E isso aconteceu com ele, né? E ele precisou ficar no jogo até o final, o Doda teve um problema e não tinha como voltar para o segundo tempo, não estava conseguindo jogar o que ele é capaz, e ele segurou a peteca ali. A gente tem que entender isso e ver que ele deu a sua colaboração da maneira que podia. Bem, Marcelo, você falou aí da cobrança. Eu queria te perguntar justamente das atitudes de alguns torcedores durante esse campeonato até agora. A gente chegou até a presenciar, estamos lá no dia a dia, né? A gente vê os torcedores lá, alguns xingando, enfim, pedindo uma reunião com a comissão técnica, com os jogadores. Como é que você enxergou tudo isso? Você não achou que foi precoce? A gente não tem esse hábito de aqui analisar a atitude de torcedor, sabe? Porque o torcedor, ele vive da emoção, né? E o torcedor, eu noto assim, o torcedor de casa muito castigado pelos últimos resultados, né? Eu falava para os nossos atletas que talvez aquilo ali não fosse para nós, não, fosse para a situação que o Icasa se encontrava. Cair como caiu. Para a instituição Icasa, né? Então, assim, o que cabe para nós é preparar a cabeça do atleta, da gente mesmo, né? Para não tirar o foco, né? Porque essas situações aí, elas às vezes tiram o foco. A minha preocupação ali era porque, como eu falei do Felipe, tem muito jogador jovem aí. Porque quando foi montado o time, gente, as dificuldades, eu vinha com o Fábio no carro, e eu enumerei pelo menos 6 fatores limitantes para a montagem do time. Entre elas, o lado financeiro, o lado de estar disputando primeira e segunda divisão junto, que o jogador prefere ir para a primeira divisão. Às vezes você vê até menos, mas prefere estar na primeira divisão. O fato do clube tentar economizar com relação à passagem aérea e transferência, né? Tudo isso foi fator limitante. Então, você, de repente, você optou por determinados jogadores, que são jogadores que você acha que tem potencial, mas que você sabe que são jogadores jovens. Então, como é que eles iriam reagir com essa pressão, né? Talvez isso aí mostrou que você disse, o time estava ansioso, errou muito, né? Talvez muito por conta disso. A vontade é tão grande de acertar que acaba, às vezes, atrapalhando, né? Então a gente montou um time procurando mesclar as duas situações. Você que acompanha o dia a dia, você sabe que a gente teve muito problema de contusão, né? Umas coisas que atrapalharam. A gente só tinha a conta do chá em termos de contratação, não era aquela situação de, o fulano aqui não correspondeu, vamos trocar, vamos mandar ele embora, vamos trazer outro. Não havia a possibilidade de fazer isso. Então era a situação de resgatar os jogadores, né? Então, na hora de reforçar a equipe, né? Nós queríamos alguns jogadores que estavam saindo da primeira divisão, porque era interessante trazer jogadores que tivessem condicionados, né? Mas a gente perdeu todos os que a gente quis, por conta de valor financeiro, né? O Hudson, ele foi para o Pacatuba porque pagaram mais, né? O próprio Davi foi para lá ganhando 15 mil reais. No caso, não tinha para pagar, né? Aí, se a gente for atrás dos outros jogadores, como Dindê, como Davi, foram todos lá para o Pague Menos. Então, assim, eu acho que nós temos esse grupo de jogadores valorosos. Se vocês observarem, esse grupo não deu um trabalho até agora. Ninguém tem nada a falar de extracampo. Quando eu cheguei aqui, os caras me falaram que tiveram problemas de extracampo anteriormente. Esse grupo não tem, é um grupo que se vê ali no treino, é um grupo unido, fechado, buscando esse resultado. Se não é o que se esperava, porque eu digo assim, o Icasa, em termos de jogadores, ele tem um sarrafo muito alto. Vamos lembrar de jogadores que passaram por aqui, que foram ídolos, como Alcimar, Clodoaldo, Eliezer, Júnior Xuxa, todo mundo. Marciano. São os caras que elevam muito o sarrafo.
E hoje em dia não tem condições. Se eu queria estar com todos esses caras aqui. Então a gente consegue fazer o melhor com os que estão aí, são jogadores que querem buscar. A gente trouxe o Gustavinho, eu fiquei muito satisfeito com a condição dele, o Juninho Rosa, os jogadores que eu perdi na competição, né? Então, assim, eu sou muito consciente, sabe? Se a gente não tem a qualidade total que se almejava, a gente, com o que a gente tem otimizado e até agora a gente tem conseguido os objetivos. Gustavo ainda joga? Pelo último jogo, talvez. É muito difícil, né? Pelo período que ele passou. Foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Botar para jogar o jogo do título. Tá bom, tá. Assim, essa é uma das coisas que a gente, eu digo que o futebol, sabe, ele muitas vezes ele tem duas verdades. A verdade de quem está lá dentro no trabalho e a verdade de quem está de fora, né? Às vezes é muito simples. Então, às vezes a gente não observa que o jogador, ele não se conjuga no verbo ser, mas no verbo estar. Então, o jogador, ele tem que estar bem. E para ele estar bem, ele tem que estar condicionado. E o jogador, quando ele para 2 dias de treinar, 2 dias ele já cai o rendimento dele. Imagine 1 mês, 15 dias, né? E aí quem está fora vê aquele jogador condicionado como ele esteve. Mas naquele momento ele pode não dar a resposta para você, né? Como o Ronaldo falou aqui, estava falando da menina aqui, hoje o futebol exige muita intensidade. Então é preciso que o jogador esteja inteiro para poder conseguir essa intensidade. Marcelo Vilar, só para encerrar contigo pela questão do tempo também, mas eu não podia deixar de lhe perguntar sobre isso. Queria que o senhor falasse sobre a importância da torcida nesses jogos. O Aloysio falou bem aqui que um torcedor ou outro, às vezes um grupo, fica mais irritado, estressado, às vezes fala uma coisa, o senhor falou bem, talvez não seja para esse grupo, mas seja pelo momento que o Icasa. Porque vamos ser sinceros, cair da forma que o Icasa caiu é uma coisa impensável no futebol profissional da atualidade. Você caiu por quê? Não, porque botou um jogador irregular com 3 cartões amarelos. É uma coisa meio surreal. Para mim é uma coisa surreal. É assim, uma coisa que não dá para imaginar na 3ª divisão do Campeonato Cearense. Mas tem coisas que a gente vê aqui no futebol do nosso estado, que a gente pensa que nunca mais vai ver, acaba acontecendo. Aconteceu com o Icasa. Então o torcedor está meio de cotovelo inchado dos últimos anos, aquela situação. Então você, quando imagina um time que há pouco tempo atrás estava brigando todo ano numa final de campeonato cearense de 1ª divisão, né, com Fortaleza, metendo o pé em Fortaleza lá e cá, Ceará lá e cá, jogando com o Bahia a Copa do Brasil, peia, pegando Palmeiras no Campeonato Brasileiro, peia, botando dificuldade no Vasco jogando dentro do Maracanã. Aí hoje, de repente, você vê jogar a 2ª divisão contra Pacatuba, contra, enfim, Itapipoca. Então o torcedor ficou mal acostumado. E esse mal acostumado acabou caindo no seu colo e no colo dessa sua equipe. Qual é o papel hoje fundamental desse torcedor nesses 3 jogos? Porque o Icasa hoje, para mim, está jogando a fase final de uma Copa do Mundo. São 3 jogos para ganhar o título mais importante da história do Icasa, que é esse acesso para a 1ª divisão. Eu falo muito de foco, de concentração. Nossos jogadores, eu sempre mostro isso. Porque muitas vezes, se o jogador ele não estiver focado, concentrado, ele pode ser surpreendido em determinadas situações, né? Então, eu acho que o foco nosso é em subir o Icasa. Nós temos 3 jogos para subir. Então, a gente tem que estar no foco disso. A pressão, ela tem que vir para a arbitragem, para o adversário, para todo mundo, porque o torcedor, ele gostaria de estar lá dentro de campo para lutar pelo seu time. Mas não é ele que vai estar dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas vão estar os jogadores daí. Não pode mais inscrever ninguém, não pode mais fazer nada. Então, vamos incentivar do primeiro ao último instante. Vamos incentivar, vamos comparecer o jogo, sabe? Ir atrás, fazer de tudo
para incentivar esses jogadores, que são eles que vão poder levar o Icasa, vão representar a gente, a comissão, a diretoria, a imprensa, o torcedor. São eles que vão estar representando a gente lá dentro em busca do resultado. Não adianta. Não adianta pensar que o Icasa, como você falou, ganhou do Palmeiras e tal, ele vai jogar contra o Horizonte, contra Guarani de Sobral, contra a Floresta. Nesse momento, a gente tem que estar fazendo isso para voltar a jogar contra o Palmeiras um dia. Mas hoje a gente precisa estar unidos, juntos, sabe? Vaiar o adversário quando ele tiver com a bola, incentivar o seu jogador, incentivar o seu jogador para quando ele errar, ele poder melhorar, e é assim que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Torcedor do Icasa, deixa eu fazer um convite para você, você que pode, você que é louco pelo esse Verdão do Cariri, vamos fazer o seguinte, vamos domingo para o PV. Se Deus quiser, eu vou estar lá no PV domingo para acompanhar esse jogo do Icasa contra o Floresta, que é um time duro, que é um time difícil, muito bem treinado pelo Raimundinho, que também tem história no Verdão do Cariri. Eu acho que agora é o momento do torcedor ir vestir a camisa e ir para dentro de campo, ir para a arquibancada, pegar esse time e botar no braço. O Floresta é uma equipe boa, mas que não tem torcida. A gente não conhece a torcida do Floresta, mas o Icasa tem. E eu costumava dizer, desde a época que eu estava lá no Timaço da Vale FM, que eu dei o primeiro boa noite para Miranda e para Marco Valério e Delton Sá, e eu disse: boa noite, torcida de casa, a maior do interior cearense. Você não sabe tanta ligação que eu recebi quando eu disse aquilo ali, lá em 2011. Olha, para mim é a maior torcida do interior cearense, é a terceira maior torcida do estado do Ceará, ultrapassa inclusive a do Ferroviário, que para mim é grande, tem uma história, tem camisa, é uma coisa belíssima a história do Ferroviário, mas a torcida do Icasa é maior do que a torcida do Ferroviário, e acho que está na hora do torcedor fazer jus a esse tamanho, a fazer jus a essa força agora, nessa fase final. São 3 jogos, o Icasa precisa só de 3 jogos para poder chegar à primeira divisão. Vamos esquecer agora o título, vamos pensar na primeira divisão. Então, torcedor do Icasa que puder, se organiza, faz uma caravana, vamos para Fortaleza domingo, estádio Presidente Vargas, vamos botar o maior número de torcedor, vamos fazer que a torcida do Icasa seja maior dentro do estádio Presidente Vargas. A hora é essa. Tá entendendo? É para chegar mesmo e arrebentar a boca do balão, é botar os jogadores no braço e levar esse time para a primeira divisão. E o torcedor pode ter, sim, seu papel fundamental nesse momento. Então agora eu acho que é a hora do torcedor se organizar. Hoje é segunda-feira, vamos se organizar aí, ajeita uma caravana aqui, 30, 40 torcedores, vai no ônibus, outro no outro ônibus, galera do Crato, galera lá de Brejo Santo, de Missão Velha, de Mauriti, de Milagres, Caririaçu, Nova Olinda, junta todo mundo, cada um na sua região, vamos botar 5, 6, 7 ônibus lá em Fortaleza domingo e vamos fazer com que o PV se transforme na filial do Romeirão em Fortaleza. Esse é o momento. Vamos todo mundo lá. E se Deus quiser, vou estar lá com meu amigo Gael Avelino, acompanhando tudo aqui para o replay e também mostrar a força do interior. Esse é o momento, porque pode ter certeza, a galera de Sobral vai fazer isso lá em Sobral, a galera de Horizonte vai fazer isso lá em Horizonte, e o Floresta, se não tem torcida, mas tem uma galera também que está brigando lá para alcançar o objetivo. Então esse é o momento. Nenhum time dos 4 tem a torcida que o Icasa tem. Então é a hora do Icasa não ficar só dizendo que é grande, que é a maior do interior nas redes sociais. É de mostrar isso na arquibancada. E aí eu faço esse desafio para você, torcedor do Icasa. Sei que nem todo mundo vai poder. Então vamos fazer isso. Faz a caravana, galera de Juazeiro, 2, 3, 4 ônibus, galera de Barbalha, do Crato, Milagres, Missão Velha, Mauriti, vamos lá para Brejo Santo, junta todo mundo. Vamos pro PV e fazer do PV a nossa filial do Romeirão. Tenho certeza que o torcedor, o jogador, quando olhar para a arquibancada e ver a torcida do Icasa lá, vai dar um clima diferente, vai dar um arrepio, vai dar um batido no coração e vai botar o coração na ponta da chuteira. O momento é esse, moçada. Não tem mais o que fazer, não. É ir para cima e jogar também com esse time, porque o Icasa é o melhor Verdão do Cariri. E esse Verdão tem a sua torcida. Professor, obrigado aí pela presença aqui, que o senhor possa começar bem aí esse dia 2 de abril, tem uma semana tranquila para trabalhar, com condição, com tranquilidade, que a diretoria do Icasa dê essa tranquilidade, essa paz que o elenco precisa, que a comissão técnica precisa, para poder trabalhar. Tem que ter uma semana calma, tranquila, tudo acontecendo direitinho, para que esse time trabalhe firme e possa entrar em campo
no domingo para alcançar o objetivo. Desejo boa sorte para o senhor, bom trabalho, junto com toda a sua comissão técnica, com o elenco, e eu tenho certeza que a energia é positiva. Vai sair daqui e eu não tenho dúvida que o senhor vai ver mais torcedor do Icasa lá nas arquibancadas do PV do segunda-feira, ou no domingo, viu, Marcelo Vilar? Obrigado pela presença. Obrigado, Tony. Agora deixa eu só... Eu estava vendo ali o Edson Alves perguntando como é que é o quadrangular. O quadrangular são 3 jogos, quer dizer, são jogos só de ida, não tem ida e volta. O Icasa joga 2 partidas em casa e 1 partida fora. Geralmente, quando tem 4 equipes e se classificam 2, com 50% dos pontos você classifica. Então, assim, se a gente fizesse 50% dos pontos, no caso 5 pontos, a gente pode dizer que nós estamos na primeira divisão em 2024. Certo? Uma vitória, 2 empates. Uma vitória, 2 empates. Pode ser até com uma vitória e um empate. Certo? Pode ser até com isso aí. 2 vitórias garante demais. Então, o nosso objetivo é esse. Primeiro deles, subir o time, certo? Depois que a gente garantiu os pontos que a gente subiu, a gente pensa no título. É assim que eu preparo a cabeça do meu jogador, sabe? Porque não adianta você criar uma expectativa disso. Por isso que eu digo que a torcida é muito importante. Você falando aí, Tony, você me trouxe a lembrança do Campeonato Brasileiro da Série D em 2013, em que o Botafogo foi campeão, o Botafogo da Paraíba, que a gente estava lá nesse ano, e a gente conseguiu o título de campeão brasileiro. E aconteceu exatamente isso no PV. Foi uma invasão da torcida do Botafogo no estádio Presidente Vargas, no jogo do acesso contra o Tiradentes. E aquilo ali foi muito emocionante, realmente, ver a torcida, ninguém esperava, e ver a torcida do Botafogo tomar conta do PV. O Tiradentes também é um time que não tinha uma torcida tão grande, mas com aquele apoio lá, nós vencemos com o gol do Lenilson e conseguimos o acesso naquele ano. Depois nós fomos brigar pelo título e conseguimos o título na partida final contra o Juventude. Vai dar tudo certo. Marcelo, obrigado, viu? Boa noite. Aloysio, valeu, meu querido. Valeu, Tony. Obrigado pelo convite. Não tem parentesco, é só Vila mesmo, mas tem parentesco nenhum, né? É meu primo. É primo? Tenha cuidado para ele ir atrás de herança também, por causa do parentesco. Viu? Rapaz, ele vai ter que dividir com meus filhos. A parte da premiação. Vai dividir as dívidas. Eu pensei que ia dizer que é porque tinha filho demais. Viu? Não, não. É que ia ser igual a Bugica lá. Meus filhos já sabem que a herança dele é as dívidas. Olá, Luiz, meu querido, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite, Tony, a todos que nos acompanharem. Até a próxima, né? Estamos por aqui para falar do Verdão, para falar do nosso futebol, enfim. E que venha o acesso, né? Estamos aí na torcida também, a gente que acompanha se envolve também, né? E vai torcendo também para que o Icasa volte à primeira divisão e sonhe em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, enfim, porque é o lugar onde o Icasa merece estar. Deixa eu concluir, né? Porque às vezes a gente fala as coisas assim, né? Não quer dizer que a gente, com 5 pontos, a gente classifica, que a gente não está pensando no título, não. O nosso pensamento é em vencer as 3. Agora, a gente tem que entender que nem sempre a gente consegue tudo aquilo que traça. Então, a gente tem que buscar os outros objetivos da competição. Vamos alcançar junto aí, viu, moçada? Olha, pessoal, deixa eu dar um toque aqui. Série C do Campeonato Cearense, a federação acabou divulgando, tá bom? Inclusive está lá no site da gente, replay.tv.br, tá certo? São 5 equipes, tá aí a matéria. Entra lá no replay.tv.br. São 5 equipes, aliás, são 5 não, são 6, né? Mostra aí, bota para cima um pouquinho aí, meu querido Kleber. Calouros do Ar, Cariri, Itarema, Maranguape, Terra e Mar e Limoeiro. Pronto, Calouros do Ar, Cariri, Itarema, Maranguape, Terra e Mar e Limoeiro. 6 equipes, então, vão disputar a Série C do Campeonato Cearense. Infelizmente, o Campo Grande não vai estar. Falei com o Soares, estava uma arara com a federação, disse que tem um débito lá no Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense e acabaram por conta disso. Diz que o edital tinha que estar tudo quitado, mesmo o campeonato começando só dia 10 de junho,
não deram prazo para quitar isso nas próximas semanas, né? Dia 10 de abril vai ter o Conselho Arbitral, vão divulgar a tabela e dia 10 de junho começa o campeonato. Mas o Tigre Juazeirense, que já foi campeão em 2018, não vai disputar a terceirona este ano. Já o Cariri vai sim, tomara que o Negranil venha melhor organizado, porque investiu muito ano passado. Mas os bastidores, parece que a coisa não andou direito, acabou caindo para a terceira divisão. Então, não basta só ter dinheiro, tem que a coisa funcionar direitinho, porque só dinheiro não consegue tudo. Tá vendo como só dinheiro não serve? Tem que ter gestão, tem que ter organização, tem que ter um time tranquilo, em paz. Alguma coisa aconteceu. Se caiu, não foi por acaso, alguma coisa aconteceu. E a gente espera que os erros do passado sejam corrigidos para que o Cariri volte, né, a representar a nossa região na Série B do Campeonato Cearense, tá bom? Gente, obrigado aí, uma semana abençoada. Acompanha a gente aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, dá aquele like, aquela curtida, compartilha com a galera. Você que chegou e o programa já tinha começado, nós falamos sobre futebol feminino, o União Crato, o Alex Cratense que está na Seleção Brasileira Fut7, tá bom? O Ronaldo Angelim esteve aqui com o Arclébio, com a Eduarda Falcão, falando sobre o Guarani R4, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro Feminino a partir do dia 15 de abril, tá bom? Falamos sobre a meia maratona Padre Cícero, enfim, muita coisa a gente falou aqui no programa hoje, então você pode depois ver, porque o programa fica salvo aqui no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve aqui, dá aquela curtida que é sempre importante, acione o sininho, sempre que tiver nova postagem, a gente coloca para você, o próprio YouTube trata de lhe comunicar. Segue também lá no Instagram, Replay com Tony Souza, e acesse o nosso site, replay.tv.br, sempre contando com a parceria do site Miséria, miséria.com.br, abraçar os amigos da Torcida K em Fortaleza, da TV Artilheiro, nosso querido Garibaldi, sempre cedendo pra gente melhores momentos, temos melhores momentos do jogo do Fortaleza, do jogo do Ceará, tá tudo aqui no YouTube, cedido pelo pessoal da TV Artilheiro. E abraçar os amigos lá da Iguá TV, que faz um lindo trabalho também no Centro-Sul Cearense. Kleber Ferreira, Guto Vital aqui nos trabalhos de bastidores, uma semana abençoada. Torcida do Icasa, domingo, quero ver a torcida do Verdão do Cariri encher ali pelo menos um lado da arquibancada do estádio Presidente Vargas. A torcida do Icasa é a maior do interior cearense, é a terceira força do estado do Ceará. Então tem que fazer jus e mostrar isso dentro de campo. Vamos botar torcida do Verdão, um bom número de torcedores no PV e ajudar o Verdão a buscar a primeira vitória nesse quadrangular final do Campeonato Cearense da Série B. Teve um torcedor que perguntou, por que Série B, Série C, Série A e não primeira e segunda divisões? Porque o nome do campeonato, intitulado pela própria federação, é Séries A, B e C, tá bom? Mas a gente também diz primeira, segunda e terceira divisões, numa boa, não está também correndo no erro com isso não, tá bom? Uma semana abençoada, Deus abençoe. Domingo que vem a gente vai estar, se Deus quiser, diretamente do PV, acompanhando tudo de Floresta e Icasa. É a primeira do Verdão do Cariri, rumo à primeira divisão do Campeonato Cearense 2024. Um abraço, até a próxima.